paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, minhas irmãs. Sejam bem-vindos novamente ao programa Papo de Reino. É isso aí, a segunda-feira chegou e juntamente com ele mais um episódio. Esse episódio número 25 do programa Papo de Reino. É isso aí. Já são 25 segundas-feiras que você está conosco aqui neste culto online que vai direto dos estúdios da Sou Reino para dentro da sua casa. Então fique ligado, fique antenado conosco, porque em mais uma vez, nessa segunda-feira, Deus vai agir de novo, eu tenho certeza. Vá compartilhando com seus amigos, vá compartilhando com a sua família, nos seus grupos, porque Deus tem algo poderoso na noite do dia de hoje para as nossas vidas. E nesse episódio eu recebo um convidado muito especial, um amigo, um irmão, a qual Deus terá me apresentado no ano de 2022. Desde então aí, estamos caminhando aí nessa parceria e eu recebo hoje no Papo de Reino, com muita honra, meu querido amigo Madson Henrique. Boa noite, Madson. Boa noite, Pastor Diego. É uma honra muito grande estar aqui hoje para poder bater um papo descontraído, agradecer o convite vindo do senhor para estar aqui, agradecer Pastor Fabrício também, né, a Igreja Sou Reino, um papo de reino, e eu acho que é mais uma oportunidade da gente poder dar um testemunho, falar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Assim também parabenizo e agradeço toda a equipe que está empenhada para que esse trabalho possa, né, acontecer. Quero agradecer também a Deus, primeiramente, né, e por essa oportunidade. Eu costumo dizer que todas as oportunidades elas são trazidas por Deus. E agradecer aí todos os telespectadores que já estão aí acompanhando o Papo de Reino. É isso aí, então fique ligado, porque vai ser um programa sensacional, muita coisa boa vai ser dita aqui, vai ter testemunho, vai ter. E é inevitável, vai ter política, vai ter, enfim. Fique à vontade, faça a sua pergunta. Pastor, vai ter política? É, porque para quem não sabe, e ele vai dizer melhor agora, eu quero que você se apresente. O Márcio, ele é vereador da cidade de Jundiaí, além de servo de Deus. Diga ao povo, quem é o Márcio Henrique? O Madson Henrique é o filho da dona Marilene, irmão do Gilmar, do Samuel, do Enéas, é o esposo da Gisele, é o pai do Carlinhos, é o vô do Mateu. O Madson Henrique é o vereador da cidade de Jundiaí, mas sobretudo servo, diácono do Senhor na Assembleia de Deus, Ministério Belém, sede Vianello. Meu pastor é o pastor Ezequias Soares. Enfim, esse é o Madson Henrique, nada mais do que um simples servo. É isso aí. Então fique ligado, porque vai ter muita coisa boa aqui. Já está conosco, Márcio, o Tiago Ferraz, é o Tiago da Juliana? É, É deve ele. ser, porque ele está dizendo, traz o pastor Diego para bora correr. Eu vou ir, Tiagão. É que, na verdade, eu tô num horário de trabalho que está me impedindo, mas eu vou ir. Eu vou ir sim. Marilene Nascimento, é sua mãe, não é? Ou é sua É, tia? É sua mãe, né? minha mãe tá aí? Está aqui a dona Marilene, Deus abençoe minha irmã. A Patrícia Munhoz, que está conosco aqui também, aqui da igreja. Está conosco a Maria Aparecida. Muita gente chegando, então vá compartilhando aí com seus amigos, com seus irmãos, nos grupos, porque Deus ele vai falar algo aqui para mim e para a sua vida essa noite. Eu já quero agradecer, sabe quem? Os nossos apoiadores. É isso aí, nos apoiando na noite de hoje, Algodão de Cheiro, os nossos irmãos Dani e João, quem fornece aí os brindes da noite de hoje. Inclusive, o brinde do participante já está ali, ó. O Algodão de Cheiro está oferecendo para você hoje, nessa noite, um difusor de ambientes e uma vela aromática. Já está ali na sacolinha pronta. E se você também quer uma, é muito fácil. O que eu tenho que fazer, pastor? Você vai entrar nessa live, marcar três amigos, compartilhar ela e deixar uma perguntinha, um boa noite, um joinha, algo da parte de Deus e pronto. O seu nome já vai ali nos computadores das meninas e você já está concorrendo automaticamente. Tá aqui, pode trazer para ele. Esse é o seu mate, o oferecimento do algodão de cheiro, em nome da Dani Lacerda e do João Góes aí. É um difusor de ambientes a vela ou um sabonete aromático. Eu não sei dizer o que está aí dentro, porque é surpresa. Pode abrir, fica à vontade. Eu Esse é quero o seu. agradecer o algodão de cheiro. Minha esposa tá aqui, né? Eu falei que eu sou esposo da Gisele? Falei, né? Se não falar depois, meu amigo, eu nem consigo dormir hoje. Meu Mas ela está Deus. aqui nos acompanhando, né? Tem dedicado o seu tempo para nos acompanhar, que não é absolutamente nada fácil, né? A gente está na rua desde de manhã, tinha roupa para lavar em casa, tinha um monte de coisa para fazer, mas ela escolheu estar aqui conosco. Isso é muito bom. Agradecer a minha esposa que está aqui. Vamos ver o que é isso que ela vai ganhar, porque quando a gente ganha alguma coisa que é referente a Na isso, verdade, não é nosso, né? nossa, exatamente, ó. Tem um aroma, vou sentir aqui para ver. Algodão de cheiro, vocês são top, hein? É sensacional. Eu tenho Pelo lá em amor casa. de Eu Deus. tenho uns lá em casa. Todos os cômodos da minha casa eu tenho lá. Cheiroso. E tem um negócio desse aqui, é o quê? Um É um sabonete? sabonete aromático, ó.
Muito bom. Algodão de cheiro, muito obrigado. Que Deus abençoe. Gente, para quem quiser comprar, tem um contato aí do algodão de cheiro? As meninas vão estar colocando aí logo mais. Está conosco também, toda segunda-feira, sabe quem, Marcos? A Urban Chip. Urban Chip, você é o que você veste. Chegou voando, ó. O baixinho, Aí, a Urban Chip aqui também faz mandou um ao mimo. vivo. Foi nada. Mandou um mimo pro senhor também aí, ó. Vamos Tá aí, ver ó. aqui, rapaz. Já tô com vontade Urban até Chip, investir. você é o que Atos você veste. 2. Tá Que aí, ó. Urban legal. Chip aí já mandou aí, ó, uma camiseta também. Atos 2. E cumprindo-se o dia de É isso Pentecostes, aí. estavam todos concordantemente no mesmo lugar. Aleluia. Então tá aí, Urban Chip, você é o que você veste também nos apoiando. A Ida Store também nos apoia. Nos apoia também o Rajado Store, tudo para os seus pés, tênis de qualidade, chinelo, sandália, Muito enfim. bom. Tudo que você precisa para o seu pé, você encontra lá. Está conosco também Labareda Pizzaria. Quer comer pizza boa em Valinho? Sabe aonde? Labaredas Vamos para lá Pizzaria. depois daqui, Diego. Vamos falar depois daqui. Tá aberto o Labaredas aí, meninas? Tá, se tiver aberto o Labareda, a gente passa por lá, mas senão nós vamos um outro Só dia. pelo nome, para quem é pentecostal. É, Labareda Pizzaria. Também tem o Point da Gula, do meu amigo Vitor, também nos Aí, apoiando aí. É um combo de lanche é sensacional. gula, mas é de Deus, É né? de Deus, De é de Deus. Deus. É um lanche sensacional. Ele vem aí nos cultos. Às vezes ele aparece, né? Ele vem aí. Cultura. Temos também, sabe quem? O Quiche CN e também o Hot Dog Faria, lá de Itatiba, da Natália. A Natália, Mate, eu não canso de dizer, vou te explicar. Na primeira live, era um experimento ainda. A Natália, que é aqui da igreja, entrou na live e disse: Eu vou doar um quiche aí. E eu era novo na igreja, eu perguntei, primeiro, o que é um quiche? Né? Porque o meu paladar não conhecia um quiche de alho poró. Eu achava que alho era alho, mas não, tem o alho poró, que aliás não é redondo, é comprido. E eu não sabia o que era um quiche. Resumo, ela falou: Vou mandar. E eu perguntei, qual é da empresa? Ela disse: Não, eu vou fazer só para doar, faço por hobby. Ela estava na fila do mercado, Mate, a Natália. Ela está aqui já, ó. Ela estava na fila do mercado, comprando os itens para fazer o quiche, para doar para o Papo de Reino. Deus falou no coração dela: pode comprar mais e abre uma empresa. Hoje ela tem CNPJ, ela tem firma Glória a aberta, ela está no Deus. iFood É sobre entregando. isso. Então, assim, ela entendeu que quanto ela doa para a obra, Deus vai devolver para ela. Então, a Natália está aqui. Inclusive, agora ela tem sobremesa, gente. Eu mandei no grupo lá, vocês viram? E segunda que vem vamos sortear sobremesas lá da Natália. A Natália tá voando. Natália era para mandar hoje. A Natália lá de Itatiba entrou aqui na live, sabe quem, Márcio? Quem? Missionária Marina Cavicchioli, lá da Chácara da Vigília. Marina, Tá aqui glória a também a Deus. nossa Mais irmã uma Marina. vez. Tá aqui também a sua mãe, aqui A minha ainda. mãe tá pedindo para enviar aqui. Eu ganhei um negócio de cheirinho, um sabonete. Tem que dar um negócio para a esposa e o outro enviar para mim Ela tá lá em pedindo Maceió. pelo Tá pedindo. correio aqui, Manda pelo ó. correio. Minha mãe sempre é assim, né? A Gisele tá aqui dizendo, nem senti, mas já amei, obrigado. E é isso aí. Papo de reino é isso aí. Nós cremos, Márcio, que o reino de Deus é reino de amigo. E nós temos muitos amigos aí nos apoiando, graças a Deus. Tem a PegCell Celulares, que também nos apoia, manda fone Bluetooth, sorteia, enfim, conserto de celular, película. Também nos apoia a PegCell Celulares, muitos amigos aí, Brothers Lavacar. Também quer lavar seu carro com qualidade, ajude aí, procura o Cássio lá da Câmara Municipal, que era do Romildo. Sei. Também nos apoia aí, Brothers Lavacar. Quer lavar o carro com excelência? Leva para o Cassião lá em Jundiaí. Esses são os nossos amigos patrocinadores, Márcio, que nos apoiam toda segunda-feira. Muito bom. O reino de Deus é o reino de amigos, né? Falando em amigos, está conosco aqui também o pastor Tiago Aureliano. Pai do Senhor, votamos no Márcio aqui em Jundiaí. Que bênção. Ele é pastor do Perus, lá do pastor Gilberto, lá de Jundiaí. Que setor que o senhor está, pastor Tiago? Fala para o Márcio aqui. Qual é o setor que o senhor está aí do Perus? Já quero agradecer. Pastor Tiago, muito obrigado, viu? Que Deus continue abençoando. Obrigado pela confiança. Conte comigo, eu nem preciso dizer, né? O meu telefone ele é público de verdade. Afinal de contas, eu sou um homem público, então meu telefone todo mundo tem. A hora que o senhor precisar, a hora que tiver alguma ovelha, algum membro precisando, nós estamos aqui à disposição, porque o nosso chamado é servir de verdade. Eu costumo dizer que na política, Diego, quem não gosta de pessoas não tem condições de estar na política, porque política é lidar diariamente com pessoas, é estar ali sentindo de fato as dores das pessoas. É isso aí, nós vamos falar sobre isso. Chegou aqui também o pastor Jalmir, lá de Jundiaí, Jardim São Camilo, Cantinho da Rê também, um restaurante lá que nos apoia, pastor amigo, Deus abençoe, pastor Jalmir. Então é isso aí. Fique ligado, gente, fique ligado, porque vai ser um papo
sensacional nessa noite, eu tenho certeza. Está comigo hoje aqui nos estúdios, nessa transmissão, a Elizabeth, na direção de transmissão, ali o computador central, todo passa por ela, Márcio. Se ela dormir, acabou a live. Então ela está ali sempre atenta, está conosco também aqui a Alessandra nos cortes aqui, fazendo os cortes, as imagens, fotos e vídeos, está conosco também lá, ó. A Laurinha está lá por último, lá, ó, a Laura Munhoz, lá, ó. Tá lá, tá cena aí. Aquela é a Laura. Ela também está aí na direção de fotografia, ela faz a parte comercial junto comigo. Aliás, se você é um empreendedor, fique ligado, hein, porque a Laura vai te chamar aí. Nós contamos com você aqui para nos ajudar no Papo de Reino. Sabe por quê, Matos? Porque nós começamos transmitindo, era para o celular, agora já temos câmeras, temos luzes, temos microfones, enfim. A primeira live foi na bancada, não tinha sofá, não tinha nada. E os amigos foram acreditando, e o mais importante, Deus foi acreditando, e hoje nós temos aqui o estúdio. Esse estúdio que o senhor está vendo aqui, são quatro cenários aqui, pastor Fabrício, que tá ali, ó. Pastor Fabrício é o dirigente da Sorrene, do Cristo Rua, que nos cedeu o espaço. São 4 cenários aqui, ó. Tem o podcast na rua ali, tem o Let's Go, que é o programa da Elizabeth, tem ali o Na Mesa, que é a Laurinha que faz, e tem a Alessandra também, com o programa dela, que ela ainda não inaugurou, mas eu sei que ela tem um programa, ela tem o Jornal da Sorreno, é com ela. Quer saber da fofoca da Sorreno? Santa, o que vai acontecer durante a semana? Fica tranquilo que a Alessandra vai te dizer, é só entrar lá nas redes sociais. As orientações. A gente fala, né? A gente fala assim que é o termo usado, mas assim, quer saber das informações, a Alessandra vai te falar. A Alessandra dirige todo o som e imagem da igreja aí, nos todos os cultos. Tudo passa pela mão dela. Está conosco também hoje aqui, ó, a irmã Gisele, a esposa do Márcio. Deus abençoe. Aí eu chamo ela de chefa. Já chama ela para ser um patrocinador. Olha aí, ó. Isso aí já passou, tá vendo, ó? Olha aí, ó. Então eu vou pegar a deixa, né? O chefe falou para falar para a chefa, temos aí, eu já vou falar aqui, temos a LED Jundiaí. Iluminação e LED Jundiaí. Iluminação e LED Jundiaí e a Casa Gesso. Inclusive o Tiagão está aqui falando de bora correr. Bora nos ajudar, Tiagão. Seja um apoiador aqui, juntamente com a Gisele, a Juliana, essa família abençoada aí. Em nome de Jesus, muito prazer em recebê-la. Está conosco também aqui, ó, a Andréia. A Andréia, eu falo que ela é a diretora de mídia do Matos. Onde o Matos tem um flash, ela tá lá. Ela tá lá. Ela não perde um lance. Agora eu tô sabendo que a Luísa também tá nessa, né? A Luísa tá na câmera. Também tá lá, né? Bora correr, você deu um passo, a Luísa também tá no seu calcanhar. Olha as fotos do eu sigo a página dela lá, é uma bênção. Tá aqui também a André Vieira, Deus abençoe, muito obrigado por estar conosco. Está conosco aqui nosso amigo Roberto, também lá de Jundiaí, ó. Ele, um amigo que Deus me deu também lá no meu setor de trabalho, tá sempre conosco e um apoiador aí do trabalho do Matos, um amigo pessoal. Então seja bem-vindo também a essa gravação, Roberto. Chegou aqui a irmã Suelen, a paz do Senhor. Está aqui o pastor Gabriel Cruz, aqui, ó. Marido da pastora Priscila, paz do Senhor, meu amigo, Deus abençoe. Aliás, inauguraram ontem lá no Residencial Jundiaí o Forte Frute. Deixa o endereço aqui depois, pastorzão. Eu sei que é na rua Ana Floresta, alguma coisa. Eu fui lá ontem. É atrás ali. Eu vou lá. É bênção de Deus. Inaugurou ontem, um robozão lá, muita coisa bacana. Então tá aí, Forte Frute, preço bom. Eu fui lá ontem, comprei minhas coisinhas, você não vai se arrepender. Então já estou profetizando o nome de novos apoiadores. Hein? Já tá pão dele, não já? Já. Agora fruta. Agora, tá vendo? Mudou, tá vendo? É de Deus, é isso aí, é de Deus, tá vendo? Fruta combina demais. Aqui, Matos, estamos no setor 68 de Jundiaí, Vetor Oeste, composto por 5 congregações. O pastor Tiago está dirigindo 5 ADPerus lá do pastor Gilberto. Benção. O pastor Gilberto é um grande homem de Deus. Na verdade, a ADPerus tem se mostrado uma igreja diferente, né, no século XXI. Então, você tem o pastor Gilberto e toda a direção, todo o corpo de obreiro dele é um corpo muito competente. Eu tive a oportunidade de sentar, de conhecer alguns, né, de pregar, inclusive, na igreja do Tulipa, de pastor. Me fugiu a memória agora o nome dele, mas então fui lá. Então, eu fico feliz de ter conhecido o Ministério de Perus assim, na pessoa do pastor Gilberto e todos os obreiros dele. Tive diversas vezes. Eu estou precisando de ir lá, inclusive eu ia no aniversário, aconteceu um imprevisto, eu não consegui ir no aniversário do pastor Gilberto, mas eu estou, viu, pastor, à disposição. O senhor precisou de mim, conte comigo. É isso aí, setor 68, então, lá de Jundiaí. Está aqui o pastor Gabriel dizendo que você é o vereador preferido da massa lá em Jundiaí. É isso aí. Elizabeth, minha querida, temos perguntas? Como é que está a nossa caixinha de perguntas aí?
a gente já começar aqui a ouvir a voz de Deus através da vida do Márcio Henrique. Enquanto isso, enquanto isso, eu quero falar, sabe do quê? Da programação da Sorrena para essa semana. Enquanto a pergunta entra aqui. Nessa semana, a Sorreno está recheada de atividades. Afinal, a Sorreno é a igreja em movimento. Quarta-feira tem culto lá no acampamento Marielle, lá no fundão de Valinhos, lá. Como que chama o bairro lá, meninas? No bairro São Bento. Então é um culto sensacional, uma igrejinha de pau, sem luz, sem som, sem muito luxo, mas muita presença de Deus. Aí na sexta-feira temos culto de oração, aqui das 19 às 20 horas, e logo após a sexta-feira, mas a sexta-feira, nessa sexta, vai ter o Rap Concílio. Vai estar conosco aqui o pastor Tom Calvário e mais dois pastores de Santa Catarina fazendo uma mesa de palavra aí. Eles são pastores que são do rap, mas eles pregam a palavra de Deus. Não é um culto de rap, é um culto de palavra, mas num formato de mesa, com cantores que eram cantores de rap secular e hoje servem a Deus através desse segmento. Então, o pastor Tom Calvário vai estar conosco na sexta-feira. No sábado tem o quê? Festa na roça, lá no sítio dos pastores. Então, você está convidado para ir lá na festa na roça. Mas antes de comer, beber e se divertir, eu quero te fazer um convite. Cristo Rua está instalando uma base, Márcio, lá na comunidade Parque Universal em Campinas. É a famosa comunidade Sovaco da Cobra. A cobra tem sovaco? Não. Não sei. Uns dizem que tem, outros dizem que não. Eu acho que não tem, mas enfim, lá no Sovaco da Cobra vai ter Cristo Rua, uma tenda de culto. É uma comunidade parecida com a nossa Meias Astros. É uma rua ali dos dois lados, casa, muita criança. O Cristo Rua atende lá com brinquedo, café da manhã, cesta básica. São mais de 70 famílias atendidas pelo Cristo Rua. E agora nós ganhamos lá. O pastor Fabrício foi contemplado por Deus com um terreno dentro da comunidade. Olha, Os moradores lá tinham um terreno, mas em vez de construir para morar, porque eles já têm habitação, vão ceder para a igreja fazer uma tenda de culto. olha. Então, no sábado de manhã, alguns obreiros vão estar lá limpando o terreno e enchendo caçambas de entulho. Você está convidado para participar também dessa obra. À tarde, festa na roça, e no domingo. Oi? Tem bazar também aqui na igreja? Também tem bazar na igreja, 9 horas, peças a partir de R$ 1,99, é isso? Tem tudo que é tipo de peça ali, baratinho, baratinho, baratinho. Você não pode ficar de fora. E no domingo, encerrando as atividades da semana, temos o culto inegociável, porque na Sorreno, domingo é inegociável. Ministração do pastor Fabrício, você pode vir convidado. Márcio, Já tem pergunta aí? já tem uma pergunta aqui, ó. Vamos lá. Continuar crendo nas promessas de Deus quando o tempo passa e a resposta parece não chegar. Olha, veja só. Eu vou para a Bíblia, porque eu acredito que a Bíblia é a bússola que nos direciona para absolutamente tudo na nossa vida. Quando você sente que a promessa parece não se cumprir, ou quando você acredita que já se passou o tempo demais, eu vou dizer que há tempo para todas as coisas. E esse tempo é o tempo de Deus, que notoriamente não tem nada a ver com o nosso tempo. Nós não sabemos dos planos de Deus e a maneira que ele age, que trabalha em nossas vidas, preparando para que nós possamos usufruir das promessas. Mas de uma coisa é certa, Lucas 1,37 diz: porque para Deus nada é impossível e tudo ao seu tempo. Então, se eu tivesse que dizer para você que fez essa pergunta hoje, eu dizia: continue confiando no Senhor, porque o que há de vir virá e não tardará, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, ele prometeria algo e não cumpriria. Primeiro, que Deus tinha capacidade de cumprir absolutamente tudo. Então, o que Deus promete, ele cumpre. Fica na posição que o tempo de Deus na tua vida vai chegar. Aliás, Márcio, eu conheço a sua história. Você se tornou um amigo e eu sou grato a Deus pela sua vida e da sua esposa, que nos acolheram muito bem, tanto eu quanto a minha família. E quem conhece a sua história sabe, né, um pouquinho do impossível de Deus, né? Então, dá um resumo aí. Veja só, Diegão, eu tenho orgulho de falar da minha história. Eu sou o primeiro filho, o primeiro neto, o primeiro sobrinho, né? Enfim, nasci numa família muito pobre, né? Onde uma avó era analfabeta, o meu avô já era uma pessoa mais, né, instruída, mas com todas as dificuldades. A minha avó, junto com meu avô, criou todos os filhos, né? Minha mãe saiu cedo do interior que eu nasci, São Luís de Tuno, foi para a capital, Maceió, e batalhou muito para que a gente, né,
tivesse um futuro bom, como todas as mães faz, né, com os seus filhos. E quando eu vim para São Paulo, em setembro de 2008, eu vim para Jundiaí especificamente, uma tia minha, né, um amigo de infância dela estava aqui, que congregava com ela lá na Assembleia nessa cidade, e começaram a paquerar, né, ali, iniciaram o relacionamento, e eles me chamaram para vir para cá em setembro de 2008. E eu peguei o avião, vim para aqui para Jundiaí para passear, e ele me convenceu a entregar uns currículos, né? E eu fui entregar uns currículos. Eu achei aquilo absurdo, porque a gente entregou poucos currículos e dentro de aproximadamente uma semana eu tinha 3, 4, 5 entrevistas. Eu tinha emprego para escolher, coisa que eu não tinha lá. E eu falei, rapaz, essa cidade é abençoada. Mas antes disso, eu congregava numa igreja lá e eu congregava assim, eu aceitei Jesus e comecei a ir. E Deus usou uma pessoa para falar comigo. E eu lembro que a palavra que vinha para mim era o seguinte, missionária Michelana, ela falava assim, olha, Deus manda te dizer, sai da tua terra, da tua parentela para uma terra que eu irei te mostrar. Mas eu já tinha recebido o convite da minha tia e eu tinha renunciado. Eu falei, não, não vou nada, tá? Deus que opera lá, opera aqui. E a minha tia teve uma revelação de Deus que dizia, é para você estar nessa cidade. Mas eu não queria sair do conforto do lado da minha mãe, perto da minha mãe, dos meus irmãos, da minha família. Mas mesmo assim eu venci o medo através da palavra de Deus, de pessoas que foram usadas por Deus para que eu falar, para que Deus falasse comigo e eu pudesse estar aqui. E eu vim para Jundiaí em setembro de 2008, com a mão na frente e outra atrás, eu costumo dizer, para morar de favor na casa da minha tia, que por sinal, se ela estiver assistindo, quero mandar um abraço, tia Marileide, para mim é uma referência espiritual. Para mim, que é a primeira pessoa que aceitou Jesus dentro da casa da minha família, foi a pessoa que ganhou quase toda a minha família para Jesus. Ela é uma referência para mim. E eu vim morar com ela. Enfrentamos ali, né, diversas dificuldades ao longo da vida. Nossa família não é uma família, né, de posses, mas Deus foi dando graça, dando sabedoria. Nós começamos aqui a trabalhar. Eu fui trabalhar numa primeira empresa que chama Scan Plastic, lá no Bracaiúva. Depois saí de lá para ir para Compal, comecei a trabalhar como xerifado na Compal. Saí da Compal, fui para Foxconn, onde eu conheci a minha esposa. E aí minha esposa começou a me paquerar, e aí eu fui e disse, olha, mas o negócio é o seguinte, vou dizer uma coisa para você, primeiro paquerei o homem de Deus, o menininho de Jesus, o mimadinho de Jesus, precisa aceitar Jesus. E aí eu convidei ela para ir para um culto, convidei ela para ir para um culto e ela decidiu ir. Nesse primeiro culto que eu fiz o convite, ela aceitou Jesus. E hoje está mais crente que eu, olha que bênção. Olha que Até hoje. benção. Então, Glória a assim, Deus. aceitou Jesus nesse culto, foi uma bênção para a glória de Deus, está aí servindo a Jesus, e daí para frente a gente casou. Casou e Deus foi abrindo as portas. Deus foi abrindo as portas. Eu costumo dizer que ela tem uma visão muito além daquilo que costumam ter. Por exemplo, a empresa, quando a gente abriu, foi ela que orientou, falou: olha, eu acho que dá certo, vai, vamos abrir. A candidatura para vereador, ela foi uma das pessoas que mais influenciou, que a primeira pessoa que falou, e aqui até hoje é a minha apoiadora The Number One, né? Recentemente, o próprio grupo de corrida, né, o Bora Correr, ela, juntamente com a Juliana, deram a ideia ali e saiu. Então, assim, é uma pessoa que tem muito a direção de Deus para que a gente venha tomar decisões. Sendo assim, Diego, a gente começa dizendo assim, que tudo foi projetado por Deus. Eu não consigo não enxergar Deus em absolutamente tudo. Eu enxergo que Deus está nos mínimos detalhes das decisões que a gente tomou para chegar até aqui. Deus orientou nós para tomarmos todas essas decisões. Por isso que eu digo, quando a gente segue a orientação de Deus, não tem como a gente ser, sabe, não tem como a gente ser perdedor. Na orientação, na direção, nós sempre seremos vitoriosos. As pessoas elas têm o costume, né, Márcio, de falar, poxa, né, lá, aquele cara, ele é vereador, ele né, ganha dinheiro, não sei o quê, mas o bastidor não é tão simples assim, né, para chegar até ali, né? Existe uma história, uma trajetória e em tudo eu creio que a mão de Deus, né, É, te trouxe até você aqui. vê, Diego, em 2015, eu assistindo, 2014 assistindo a eleição, 2015 assistindo discussão no Senado, no Congresso, aí eles perguntavam, mas quem assiste TV Câmara, TV Senado? Eu falei, eu gosto, porque tinha discussões que de fato me interessavam. E ela falou, por que você não sai candidato? E aí o Val me chamou para cumprir uma tabela em 2016, nós saímos candidato. Eu lembro que eu passei ali um nervosismo, porque a ansiedade era muito para saber o que aconteceu, e nós fizemos 337 votos. Eu costumo dizer que quando eu olhava para a cadeira de vereador, ela estava muito distante da minha realidade. Menino pobre, né, a família toda no Nordeste, só tinha, na época que eu disputei a primeira eleição, só eu, meu irmão Gilmar, que estava aqui comigo, foi Gisele com a família dela, os irmãos da igreja e amigos que me ajudaram. Foi 337 votos com honra, né? E aí eu vi que a gente podia ir além.
e comecei um trabalho. Mas são 4 anos de trabalho, eu trabalhava por conta. Hoje eu não faço mais, porque quem toma conta dos nossos negócios é a minha esposa. Mas naquela época eu precisava trabalhar e fazer política ao mesmo tempo, não era fácil. Deixar de estar trabalhando para ir poder atender gente e tal, e etc. E eu sabia que estava distante a cadeira, mas eu confiava na palavra de Deus, que dizia em Lucas 1,37, o que eu acabei de dizer, que porque para Deus nada é impossível. Então, essa confiança me direcionava, me dava estratégia. Eu digo que nos mínimos detalhes, todas as estratégias que eu tomei na minha vida para chegar onde eu cheguei, elas foram divinas. Foi Deus que inspirou, foi Deus que preparou pessoas para falar, para poder orientar, para poder trazer uma estratégia. Então, assim, foi muito difícil o começo, e realmente foi, né? Em 2020, quando a gente foi para a eleição, antes de mais nada, eu fui escolhido, né, pelo meu povo, o povo da Assembleia de Deus de Jundiaí, porque nós temos representatividade. Eu fui escolhido para ser o representante. Mas mesmo assim, quando eu fui escolhido para ser o representante, veio a pandemia. Agora imagina, faltava 15 dias para a eleição de 2020, eu falei, nós vamos perder a eleição com a faca e o queijo na mão, porque eu não consegui alcançar o meu público para poder falar, olha, eu sou candidato, me dê o voto de confiança, como eu fiz com você, me dê o voto de confiança. Eu não conseguia. Eu me lembro que eu fui na igreja do Novo Horizonte 1, Deus usou uma irmã para falar. Eu entrei na igreja e eu falei para Gisele, Deus vai falar comigo. Ela falou, sério? Eu digo, Deus vai falar comigo. Deus falou no meu coração que vai falar comigo hoje. E eu estava destruído, porque eu estava preocupado. E aí o pastor disse, e aí, irmão Matos, tudo na paz? Digo, na paz. Ele falou o seguinte, você vai ter oportunidade agora, viu? Eu falei diante de mim, rapaz, mas eu precisando ouvir, vou ter oportunidade. Eu falei amém, né? Eu falei amém, e guerreiro que é guerreiro não foge da guerra, não foge da luta. Palavrinha preparada, quando eu abri, a mulher levantou lá no fundo, Deus falou, espera. Eu coloquei as mãos para trás, ela vindo na direção, a igreja toda olhando sem saber o que estava acontecendo. O que vai acontecer agora? E a mulher, quando ela veio, que falou, ela disse assim, diz o Senhor, por que te abates? Por que te preocupas? A cadeira é tua e quem está te colocando lá sou eu. Quando eu precisar, você abra a boca e fale. E voltou e foi embora. Naquele dia eu saí de lá, parecia que eu estava com um tanque na reserva e tinha acabado de completar o tanque, faltava, sabe, poucos quilômetros para chegar. Por isso que eu digo, não me canso, muitas vezes eu defendo os nossos valores, os nossos princípios, muitas vezes eu defendo a nossa fé lá dentro da Câmara Municipal, porque como é que Deus me exalta de uma maneira que me coloca dentro de um poder, que é o poder legislativo da cidade, e eu não levo o nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus a gente leva para todos os lugares. A gente leva para a escola, a gente leva para a faculdade, a gente leva para o trabalho, a gente leva na visita, a gente leva na rua, dentro do ônibus, dentro do metrô. E por que não levaria para um poder? Por que não levaria? Então, assim, foram muitas dificuldades, Diego. E as pessoas falam, mas está lá, tal. Eu costumo dizer que a gente é mais abençoado justamente porque servimos ao Deus Todo-Poderoso. Ah, não, Márcio, tem gente, eu não estou aqui para fazer crítica à religião de ninguém, mas eu conheço o Deus que eu sirvo, eu sei de onde ele me tirou e sei o que Deus tem feito, eu sei onde Deus tem me colocado. Deus preparou pessoas e você faz parte dessas pessoas que estão aí me assistindo, que me conhecem, como veio aqui, olha, eu votei no Matos, Deus soprou meu nome no seu coração para que você nos ajudasse a chegar lá, para que nós pudéssemos ser um canal de bênção para o seu povo. Por muitas vezes, Diego, eu pensei em desistir da vida pública, porque não é fácil. Mas todas as vezes que eu penso em desistir, Deus prepara uma pessoa para que a gente venha ser o canal de bênção. E aí é como se Deus falasse no meu coração, eu te coloquei aí. E uma certa feita eu escutei uma pessoa dizer, Deus te colocou nessa posição, e Ele vai enviar pessoas que vão precisar de você, e você abrace. Então eu digo, eu estou cumprindo, Diego, uma missão. Política para mim é missão. Então eu estou cumprindo uma missão que Deus me colocou. E Deus sabe, não tenho vaidade nenhuma. Se Deus quiser que eu suba um degrau, eu vou subir. Porque eu costumo dizer, né, e dizer, Márcio, você vai disputar uma eleição para prefeito? Eu brinco, eu digo, o Diego pode estar talvez entrevistando um dos próximos prefeitos de Jundiaí. Pode acontecer. Ou um dos próximos deputados estadual, federal, um senador da República. Por que não? Eu só sei de uma coisa: se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. Entendeu? Então, assim, para mim não tenho medo do novo desafio.
O que vir a gente vai encarar, porque não sou eu, não é sobre mim, eu sou falho, sou pecador e sou pequeno. Mas todavia, eu tenho um Deus todo-poderoso e grande, que quando ele coloca a mão e tem propósito, ele exalta o pequeno e coloca no meio dos grandes. Sabe aquele clichê? Para fechar, sabe aqueles clichê? Eu hoje entendo. Quando a pessoa dizia na igreja assim, Deus vai tirar você do meio do pequeno e vai exaltar, colocar você no meio do grande. Não é que Deus quer colocar você e fazer uma estrela. É que Deus vai colocar no lugar que muitos desacreditavam que você podia chegar. É que Deus, sabe, Deus é o Deus de repente, que do dia para a noite ele muda a sua vida. Deus fez isso comigo, eu conheço esse Deus, eu sirvo esse Deus, que muda a vida do homem do dia para a noite, da água para o vinho e no de repente. Então, gratidão total a Deus e o que eu sou, o que eu tenho, tudo, absolutamente tudo, é de Deus, foi Ele quem nos abençoou. É isso aí. Eu já vou emendar uma outra pergunta que veio aqui, mas antes eu quero saudar aqui meu amigo evangelista Danilo. Pai do Senhor, meu irmão, Deus abençoe. A missionária Maria está dizendo, sem Deus não somos nada. É isso. E baseado nisso que o senhor me disse agora, esse relato que o senhor nos disse, eu já quero emendar essa pergunta aqui que está na nossa caixinha lá da Sorreno. Qual foi o momento mais difícil dessa sua caminhada cristã e como o processo fortaleceu esse seu testemunho? Diego, antes dessa pergunta, eu queria dizer uma coisa baseada no que a irmã Marina falou. A irmã Marina falou que sem Deus Não somos não nada. somos nada. E eu costumo dizer que nós não somos ninguém. E nós não éramos nem visto. E quando eu falo nós, eu estou falando do eu e a Gisele. Porque nós somos um só. Até Deus nos escolher. Nós não somos ninguém e nem éramos vistos até sermos escolhidos por Deus. Então, quem é escolhido, tenha paciência. Ao tempo de Deus, mais uma vez, o que há de vir virá e não tardará, porque Deus não falha e Deus, né, chega no momento certo e na hora exata. Pergunta. É isso aí. Antes eu quero falar aqui que está conosco os pastores Aldair e Vanderlei Roque. Aí é bênção, né? Chegaram aqui, os Aí é pastores bênção. aqui, Vanderlei Não, aí e você está Aldair. falando no campo. Sabe um carro de mão? Carro de mão. Sim, Carro de mão ele tem dois braços, dois né? braços. O meu tem três. E quem carrega esse piano aí, meu irmão, que é a parte técnica do negócio, ofício, liberações, a parte burocrática de um mandato, é os três braços ali do gabinete que carrega. Na verdade, nós temos quatro braços, mas eu estou falando dessa parte técnica de gabinete, tá? Nesse primeiro momento, que é o Vanderlei, o Aldair e a Mônica. Eles que pegam no arado ali, meu irmão, e vai carregando ali, né? Demandas que vão chegando por e-mail, por rede social, né? E a gente tem o braço da mídia social, da página, da rede, da divulgação, que é a André, que você citou ela aqui no começo, né? Que faz e faz isso com excelência. Então, quero mandar um abraço aqui para todos os meus assessores, que sem eles, né, a gente tem que ser sincero, não conseguimos, mas eles são bênção de Deus na minha vida, são pessoas que Deus nos mandou para poder também nos ajudar nessa toada aqui, ó, Diego, não é fácil não, mas Não é. eles são porreta. São grandes amigos aí, Aldair e Vanderlei, Deus abençoe, queridos. Então vamos lá. Pergunta. Qual foi o momento mais difícil dessa sua caminhada aí, como cristão, e como o processo fortaleceu esse seu testemunho? Eu digo, eu costumo dizer que o momento mais difícil dessa caminhada foi permanecer em Jundiaí. Porque imagina, quando eu vim para Jundiaí eu tinha 20 anos, vou fazer 40, né? Já é vô. Já sou vô, cara. Nossa, cadê Matheus, né? Eu vou ter que ir lá amanhã dar um cheiro nele. É bom demais ser vô, hein? Vamos lá. Então, assim, quando eu cheguei em Jundiaí, como eu disse a você, eu era o primeiro filho, o primeiro neto, o primeiro sobrinho. Então, eu tinha uma amizade com as minhas tias, fantástico, fantástico. Com meus tios, com meus primos. Então, assim, foi tudo muito difícil, mas o momento mais difícil foi decidir ficar. Porque mesmo ouvindo pessoas dizer, olha, Deus mandou você sair da sua terra. O que Deus quer fazer com você lá do outro lado do país. Tudo isso eu ouvi. Mas assim, você chegar numa terra estranha, de um povo estranho, de uma cultura estranha, por mais que seja dentro do teu país, mas é uma cultura. Se você for no Rio Grande do Sul, é uma cultura. Se você desce para o norte do país, é outra cultura. Aqui, se eu falar, talvez nem todo mundo sabe o que é cuscuz com charque. Agora, se eu falar cuscuz com carne seca, alguns já vão entender. Você entendeu? Então tem as culturas. O que come de manhã, por exemplo, você come de manhã aqui em São Paulo um pingado e um pão na chapa. Lá nós mandamos uma macaxeira com carne de sol, um cuscuz com ovo, logo cedo de manhã. É uma cultura diferente.
Marcelão, nós temos um aqui que é. É, né? É uma cultura diferente. Então, assim, eu saí da cultura do meu estado para vir para outro estado, para trabalhar, distante da minha família, distante da minha mãe, que a gente é muito apegado a ela, né? Distante dos meus irmãos, distante de tudo. Então, permanecer foi difícil. Inclusive, quando eu saí da Scamplast para ir para outra empresa, para a Compal, eu fui embora. Eu fiquei 6, 8 meses lá enquanto eu recebi o seguro-desemprego. Lá, Alagoas. Aí eu comprei uma moto aqui quando eu tava, isso mesmo, comprei uma moto, rapaz, olha, eu vou dizer a você, quando Deus tem um propósito na sua vida, se você tiver onde ele não quer te abençoar, não vai acontecer. Você não vai para frente, não vai para trás, você vai ficar estagnado. Porque eu lembro que eu tinha uma moto, não conseguia nem emprego de entregar pizza. Nem o Uber existia de moto. Não existia o iFood, porque talvez se existisse o iFood eu ia baixar o aplicativo. Mas Deus não ia deixar nem tocar, porque o propósito de Deus era que eu estivesse em Jundiaí. Entendeu? Então o momento foi mais difícil, foi o momento de permanecer firme para ficar em Jundiaí. Porque a todo tempo, imagina a saudade, a vontade de voltar. Né? Minha tia tinha o esposo dela, depois teve o filho. E eu digo que o que completou tudo isso foi eu ter casado. Porque aí você entende que quando você casa, você constitui a família. Então, o que me deu força para ficar, o que me fortalece, eu costumo dizer o que me fortalece todos os dias, para levantar, poder fazer tudo que eu faço todos os dias, repetitivamente as mesmas coisas, prefeitura, câmara, visita, ver isso aqui, ver aquilo ali, é a minha família. Então, o que me fez ficar, a partir do meu casamento, as coisas mudaram. Opa, eu tenho uma companheira, eu preciso ficar. Então, mas ainda assim, dentro de uma aprovação, só para você entender que a parte mais difícil foi essa. Eu me lembro que nós passamos uma prova muito grande, não conseguíamos comprar apartamento, todas as portas fechadas. Ela vai lembrar disso, ela está aqui, ela vai lembrar disso. Eu cogitei ir embora de volta para Maceió com ela. Nós cogitamos isso. Então, só para você ter ideia, a parte mais difícil foi firmar os pés em Jundiaí. E hoje eu digo assim: daqui eu só saio, meu irmão, por Montenegro. Planalto. Não, não, digo quando eu morrer, estou dizendo, por Montenegro. Daqui eu só saio por Montenegro. É porque eu amo Jundiaí, Jundiaí está no meu coração. E Maceió, Maceió eu quero ir lá, quero passear, quero ver minha família, quero ver meus amigos. Você viu lá que teve esses tempos aí? Em maio eu fui lá resolver umas questões, visitei minha mãe, visitei meu pai, mas Umas fui reuniões políticas, algumas coisas. fiz algumas reuniões políticas, nós tivemos lá com alguns políticos ali, vice-governador do Sergipe, tivemos com um vereador que, futuro deputado estadual, Leonardo Dias, delegado Fábio Costa, que é deputado federal, Alfredo Gaspar, que é deputado federal, foi relator da CPI do INSS. Nós tivemos lá com Carlos Bolsonaro, nós tivemos lá com Satier. Foi um momento muito bom. Nós participamos de uma corrida, depois fomos conversar, tratamos diversos assuntos. Foi um momento muito bom. Então, assim, eu quero Aproveitou para e isso. correu lá. Ah, aproveitei e corri, né, meu irmão? Mas assim, o que eu estou dizendo é o seguinte: para lá Maceió é passear, é ver a família, ver os amigos. De onde aí é onde está meu coração hoje. É isso aí. Então é isso aí, gente. Assim como Abraão, né? Deus disse: Sai da abandona a tua sua terra. parentela, sai da tua terra e vai, né? E o É. interessante é que Abraão ele não voltou para perguntar para Deus sequer onde era para ir. Ele apenas seguiu e foi indo conforme a direção de Deus era traçada, né? E o cristão, independente de político ou não político, ele tem que entender isso aí, né, Márcio? Porque o mesmo Deus que te colocou é o Deus que ainda hoje Pode tirar. pode te tirar de Mas lá. eu digo uma coisa, tá, Diego? Eu tinha um sonho de exercer a função, ser um canal de bênção para as pessoas, e Deus realizou esse sonho. Eu costumo dizer que daqui para frente o que Deus fizer, É a vontade dele. se Deus falar também bem assim, você não disputa a próxima eleição, Senhor, tá tudo certo, Diego. Tá tudo ok. Se Deus falar para mim dentro do meu coração que não é para disputar 28, tá tudo ok. Eu vou entender perfeitamente, porque eu tenho gratidão a Deus pelo que Ele faz. E, sinceramente, se eu não for lá, Ele vai mandar uma pessoa e eu sei que Deus vai mandar uma melhor, que vai fazer um trabalho melhor do que o meu e vai ser bênção. E se Deus também quiser subir um degrau, eu vou dizer a Ele: Deus, eis-me aqui, vamos embora. Tá certo. Gente, se você que não é de Jundiaí e de repente tem alguma pergunta acerca de direitos e deveres do cidadão ou do político da sua cidade, o Márcio está aqui para responder, porque, né, afinal, né, leis, enfim. Mas você de Jundiaí é inevitável, já estão perguntando aqui do Vetor Oeste. Vamos lá. Quais são os projetos do Vetor Oeste? A cidade está crescendo, o bairro está crescendo, estamos com problemas principalmente na saúde. Tá, vamos lá. O Vetor Oeste é um bairro que tem muito a crescer, né? Veja, o centro da cidade já não tem mais para onde crescer. Aonde vai crescer, Diego, daqui para frente? Vai crescer as extremidades. Em todas as regiões, não é só o Vetor Oeste.
Vitória-Oeste tem muito ainda para crescer, mas, por exemplo, se olha para o Caxambu, tem muito também para crescer. Se olha para a região do Rio acima, Vivendas, tem muito verde ainda que vai se tornar loteamento, né? O que precisa acontecer? Esse loteamento tem que chegar junto com a prestação de serviço público. Por exemplo, se tem uma UBS lá que comporta 10 mil moradores, e a gente já tem ali 10 mil, essa UBS precisa ser ampliada. Não só ampliação física, não só estrutural, mas uma ampliação no quadro de funcionários para poder receber mais 10, 15 mil pessoas. O Vetor Oeste, ele é conhecido e chamado, né, desse jeito, apontado desse jeito, que tem muitos problemas, inclusive na saúde, porque lá nós temos uma unidade de pronto atendimento. E, dicas de passagem, que é muito importante para aquela região. Veja, a UPA do Vetor Oeste, né, ela atende em média, eu acredito que 18 mil pessoas, 15, 16, 18 mil pessoas por mês. Percentual pequeno de fora, que vem, Peva, Cabriúva, tal. E a saúde, ela é, né, nacional, o SUS é nacional. Então você não pode dizer, o cara chegou lá, meu irmão, é urgente, ele tem que ser atendido. Infelizmente, a gente não tem um aparelho para dizer, olha, volta para o seu município, fala para o seu prefeito construir um hospital e você vai ser atendido lá. A gente deveria, Diego, e eu, né, se eu tivesse a oportunidade de ser deputado federal, eu ia propor um projeto. A gente ia atender o porta aberta de qualquer lugar do Brasil. Agora, a conta, a gente tinha que mandar para a prefeitura. Vou dar um exemplo, né? Cidade de Campinas, e a pessoa foi passar em Jundiaí. Beleza. O custo do atendimento dela deu 20 mil reais, manda para a cidade de Campinas. Se o prefeito lá não pagar, ele não pode disputar a eleição. Porque se a cidade vizinha, sem referência, porque uma coisa é quando a cidade é referência, por exemplo, ortopedia, a referência é o Hospital São Vicente. Então, na nossa região, todas as cidades da região têm que ir para São Vicente. Quando a cidade não for referência, o prefeito devia pagar ou ele não poderia disputar a eleição. Porque ele não está cumprindo com a obrigação dele lá. Então a gente tem muito isso. Então, assim, a UPA do Vetor Oeste é uma mãe, mas nós não vamos dar conta nunca. E isso eu estou dizendo para você da saúde. O SUS no Brasil está assim. Olha, a nossa cidade, vou dar um exemplo. A nossa cidade atende gente da região metropolitana. A nossa cidade atende gente de fora da nossa região, São Paulo, Sorocaba, né? A nossa cidade atende gente de outro estado. Vou dar um exemplo. O cara mora aqui há 20 anos, a mãe está com câncer lá não tem tratamento. Para cá, põe para dentro da casa dele, pronto, passou a virar moradora de Jundiaí e vai atender. Aí você vai dizer, mas se isso é certo, meu irmão, eu não estou aqui para dizer, sinceramente, se é certo. Se a pessoa está morando na cidade, a cidade, né, vai ter que arcar com ela. Então, assim, fora isso, quantos e quantas pessoas de fora do Brasil têm sido atendidas de Jundiaí? Haitiano, venezuelano, colombiano, sabe? Pessoas que vieram morar aqui. Ou pessoas que estão morando aqui e trouxe pessoas de lá para se tratar aqui. Então, assim, a nossa saúde pública ela é referência. Ela é tão boa que as pessoas trazem gente de fora para poder utilizar. Agora, a UPA do Vetor Oeste, com o crescimento, ela precisa de uma ampliação. O senhor está certo, né, no apontamento, o Vetor Oeste continua crescendo, diversos prédios, diversos loteamentos, e o equipamento de saúde pública foi inaugurado tem o quê? 7 anos. Né? Então, em 7 anos, muita água passou debaixo da ponte, muito empreendimento foi inaugurado, muitas pessoas chegando até ali, né, para morar. E a referência daquela região para o pronto atendimento é a UPA do Vetor Oeste, é o pronto atendimento do Vetor Oeste. Então, sem dúvidas, a UPA do Vetor Oeste hoje ela precisa ser ampliada para prestar um serviço ainda melhor, né, para a nossa população. Nós tínhamos um problema muito sério com atestado. Tinha dias, Diego, que a pessoa ia buscar atestado. Sexta-feira mesmo, o cara não queria trabalhar no sábado, quem trabalha no domingo ia no sábado. Né? Às vezes o pessoal chegava lá com cheiro de cana, né, embriagado, ameaçava até o médico para pegar atestado. Isso foi se ajustando. Então já caiu. Mas ainda assim, o pronto atendimento, rapaz, eu fico absurdamente quando eu vou lá, vai aquele monte de gente. Eu digo, rapaz, será que todo dia tem gente doente? E tem. Que eu faço visita lá no mínimo uma vez por semana. Eu sento com o gerente, que é o Paulo, ele me apresenta, né, os números da semana. Passa 500, 800 pessoas por dia, Diego, no pronto atendimento. Sabe? Tem algumas coisas para melhorar, inclusive. Por exemplo, a gente está trabalhando um médico híbrido. E o que é o médico híbrido? É o que, por exemplo, hoje a gente não tem um emergencista. Nós temos lá, às vezes, 2 clínicos, 3 pediatras e um ortopedista. Né? Esse é o quadro. Mas assim, quando chega uma urgência, o cara tomou uma facada, um tiro, tal, caiu, quebrou a perna. E aí ele entra para emergência, urgência e emergência. Os médicos que estão lá têm que parar o que está fazendo para ir para urgência e emergência. Então, assim, a porta ao atendimento fica sem esses médicos.
E o híbrido faz o quê? O híbrido fica disponível para urgência e emergência. No momento que não tem urgência e emergência, ele ajuda os outros médicos na porta. Isso aí vai dar vazão no fluxo. Veja que importante. Né? Então a gente está batalhando, cobrando para que a gente tenha um ou dois médicos híbridos que possam fazer isso. Mas, contrapartida, quem fez a pergunta certa. Vetor Oeste continua crescendo e o pronto atendimento precisa ser ampliado. Sobretudo, nós temos vários investimentos para o Vetor Oeste. Recapeamento aí está no projeto do prefeito, né, Gustavo Martinelli, da Avenida Municipal do Vajão, Avenida José Benassi, iluminação de LED para a Avenida José Benassi, o próprio pronto, o posto de saúde e pronto atendimento do Almerinda também tem um projeto de ampliação. Então, eu acredito que nos próximos anos aí a gente vai ver muita ampliação, muita entrega do governo Gustavo Martinelli para a região oeste da cidade que É isso aí. precisa. Inclusive, passou por aqui Gustavo Losca, aqui. Eu quero fazer um desafio aí. Será que o prefeito Martinelli Gustavo ele vem aqui nesse programa? Vem, vem. Gustavo, vem, Gustavo. Vamos deixar aí. Cara, olha, eu vou falar uma coisa pra você. O Gustavo é um cara simples, o Gustavo é um cara do povo, o Gustavo. E eu vou dizer a você, se o cara não fosse uma pessoa simples, uma pessoa do povo, ele não chegaria onde chegou. Não tem como, porque ele não tinha a estrutura que precisava ter para poder chegar e não acredito que o Gustavo recusaria um convite. Não. A gente sabe que a agenda do prefeito Sim. mas que marcar aqui para daqui 6 meses, eu acho que ele viria aqui, contar um pouco, inclusive, da história dele. Ele gosta de falar, olha, eu sou filho de empregada doméstica, sucateiro. Então, assim, eu entendo que também Alô, Gustavo Losca. a Bíblia diz que todo governante ele é constituído, ou seja, ele é permissão de Deus. Toda autoridade constituída por Deus. Então, eu acredito que ele entende isso e Deus permitiu que ele estivesse aí. E eu oro, porque eu não posso. Ah, mas você disputou a eleição do outro lado. Eu seria muito hipócrita se eu ficasse aqui torcendo que desse errado. Eu seria muito hipócrita. Eu oro e me coloco à disposição para que o governo dele vá bem, porque o governo dele indo bem, a cidade vai bem. Se você falar para mim do governo federal, tenho minhas divergências, mas eu não oro para que vá ruim, não. Eu oro para que Deus coloque pessoas boas, ideias sábias, para que na ponta as pessoas sejam abençoadas. É isso aí. Está conosco aqui o pastor Eduardo Ramon, Unidos em Cristo, lá do pastor Giovanni. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. Giovanni é benção. Está conosco também aqui o Gueira Dias, aqui meu amigo, lá do projeto Samba do Jajá, é o Samba que mata a fome. É um projeto secular, mas eu tenho que falar disso aí. É agora, depois daqui, é? Não. Eles reúnem cerca de 2.000, 3.000, 4.000 pessoas, mano. Eita, aí é benção. Lá no Expresso, em Jundiaí, com 1 quilo de alimento. Todos esses alimentos são doados ao Fundo Social. Mas é um às samba casas de- gospel, não, é um Não, samba é esse samba, é né? secular. Que legal. O Mas samba, assim, a proposta é interessantíssima. o samba gospel está aqui representado pelo Fábio Brito, que, aliás, estará conosco aqui É mesmo. segunda-feira que vem. O grupo não foi por acaso, lá que esteve conosco Não, na que foi por reunião. acaso é top. Vai estar aqui o Fábio Brito, que é o do Cavaquinho lá, o cantor, vai estar Não, é conosco top aqui em demais. nome de Jesus. Está conosco aqui também muita gente boa chegando. Então é isso aí, gente. Se você tem uma pergunta sobre política, sobre as coisas de Deus, enfim, tem uma curiosidade, o Márcio está aqui, ele é vereador, mas sobretudo cristão, diácono da Casa de Deus, e está disponível aqui para você falar com ele, hein? Nós estamos aqui com uma outra pergunta aqui, meu querido. Bora pra cima. De que forma esse testemunho verdadeiro pode encorajar pessoas que estão prestes a desistir da fé? Essa daí é boa. Deixa eu falar uma coisa pra você. Quando eu olho, eu disse aqui no começo que quando eu olhava para a cadeira de vereador, pastor Diego, eu encontrava ela muito distante. E realmente, quando a gente se limita a olhar pelas nossas forças, aquilo que Deus prometeu, a gente nunca vai enxergar. Nunca. A gente nunca vai entender que a gente consegue até Deus falar com a gente que está no controle. Acho que Moisés entendeu que tinha muita dificuldade para cruzar todo o deserto e chegar até Canaã. Mas Deus foi dando graça, foi dando sabedoria, discernimento para que Moisés guiasse o povo. Então, veja, família pobre, a minha, né? Cheguei aqui em Jundiaí sozinho para morar com a tia, né? O desejo imenso de poder voltar. Enfrentei todas as dificuldades que um ser humano pode enfrentar, tá? E passei por cima de todas, né? Fui guerreiro em todas, mas com a graça de Deus, com o direcionamento de Deus. Então eu deixo uma palavra para você. Se você pensa em desistir, acredite no Deus que você serve. Eu já pensei em desistir. Eu já pensei em abandonar tudo. Eu já pensei em abandonar os projetos. Mas quando eu olho para a grandeza de Deus, quando fala assim, olha, Deus é o dono de tudo, é o dono do ouro, é o dono da prata. Mas a minha questão é saúde. Quem criou o corpo humano foi Deus. O que é reconstruir o corpo humano para quem criou?
Deus conhece quantas veias tem entrelaçada no nosso corpo. Qual músculo, qual osso, qual é o menor, qual é o maior. Ah, mas meu problema é uma causa na justiça. Deus ainda converte corações, né, e usa quem quer em favor do povo dele. Então não há impossível, não desista, continue crendo. A gente falou nisso no começo. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus de Lucas 1,37, que diz que não há impossível diante de Deus. Então continue crendo, não desista. Muitas pessoas desistem, Diego, sabe? Quando está próximo de alcançar a bênção, quando está próximo de chegar. Eu lembro de uma certa brincadeira que colocava uma venda e colocava a pessoa para ir, e a pessoa precisava alcançar aquele lugar. Teve gente que desistiu quando faltava um passo. Então, quem sabe falta um passo para você alcançar aquilo que Deus te prometeu. Sabe? E todo eu sou ser humano assim igual a você. Em muitos momentos eu pensei em desistir. Muitos foram os momentos que eu chorei de joelho para que Deus preparasse um lugar para eu estar, sabe, com a minha esposa, para a gente ter, para a gente fechar nossa porta, para chamar de meu. Sabe, muitos foram as noites de choro nos pés do Senhor. E você pensou em desistir, Matson? Diversas vezes. Mas eu preferi acreditar em Deus. Eu preferi confiar que o que Ele promete, Ele cumpre. E hoje eu me encontro assim, quando eu tenho uma dificuldade que eu enfrento e eu quero fugir, eu quero desistir, eu me pergunto, aonde irei eu, se só Tu tem palavra de vida eterna? Então eu recuo. Eu digo, Deus, olha, tá difícil. Vai sentir, vai ser pior ainda. Não desista. Se Deus te prometeu, Ele irá cumprir. É isso aí. Matos, nós temos uma pergunta aqui, Certo. num tema que lá em Jundiaí está pegando fogo. E aqui em Valinhos, o pastor Fabrício está ali, ele tem muito espaço de voz para falar sobre isso. Certo. Matos, e sobre os viciados que estão se formando no Jardim Novo Horizonte e na nossa cidade com grande contingência. É. O que fazer? Olha, a minha. Eu não tenho uma verdade absoluta sobre esse tema. Como você disse, pastor Fabrício tem experiência para dar, sobrar e vender. Agora veja, eu entendo uma coisa, e reflita comigo sobre isso. A Bíblia manda a gente amar o povo, o pecador. E Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Mas não é por isso que a gente está aqui para julgar. Eles precisam de ajuda. Eles precisam, Diego, de ser recuperados e voltar para sua família. Eles precisam de alguém que abrace. Eles precisam de alguém que faça, encaminhe para o tratamento. Agora, o senhor há de concordar comigo. A pessoa que está na situação dessas pessoas que estão no Novo Horizonte tomando conta, não só de Jundiaí. Se você vir aqui em Valinhos, se você for em Campinas, ó, cheio. Eu converso com vereadores de muitos municípios que relatam as mesmas coisas. Mas assim, Madison, no seu ponto de vista, é o que precisa fazer. E eu não acho, eu tenho certeza. Quando a pessoa chega nesse determinado ponto de tirar do próprio pai, tirar da própria mãe, tirar dos próprios filhos, ameaçar o pai, bater na mãe, abandonar os filhos, abandonar a carreira, abandonar o que tem, desfazer o que construiu às vezes em 30, 40 anos em prol da droga, sabe? Crack, cocaína, bebida, seja lá o que for, e todas as outras que eu nem conheço. Quando a pessoa faz isso, ela já demonstrou que ela perdeu o controle da sua vida. Ela perdeu o controle, Diego. Ela já não responde mais por si. A pessoa, como eu já vi relato, e essa live está aberta, mas eu vou dizer de homens que emprestaram as suas esposas para se prostituírem, né? Para que ela ganhasse dinheiro para eles usar droga. Você acha que uma pessoa dessa ela está em sã consciência? Ela tem domínio próprio? Eu vou abrir um parênteses aqui na sua fala, que eu passei por isso. Certa feita que eu trabalhava com o aplicativo Uber de madrugada, Certo. e tocou uma corrida, eu cheguei numa casa ali na Ponte São João. Eu cheguei lá, saiu um rapaz até bonito, bem apessoado. Em sequência, saiu uma moça morena, bonita, né, seminua. E o marido veio e falou, motorista, essa aqui é minha esposa, o nome dela é tal, nós chamamos essa corrida porque nós queremos droga, mas nós não temos o dinheiro, mas ela está sob sua disponibilidade por um período de 2 horas. Você vai até ali, compra X de droga para mim, traz aqui para mim, ou você fica com ela aqui na nossa casa, porque eu tenho meu quartinho no fundo, ou você leva ela para onde você quiser, e ela está
se disponibilizando a um período de 2 horas com você. Eu achei um cúmulo, e eu achei que a moça não era conivente, mas a moça era conivente. Ela veio, Usuária? era, e ela falou, mas era uma moça bonita. E ela falou, não fica tímido não. A gente deixa a droga com ele, eu não uso tanto quanto ele, mas assim que eu voltar, ele vai estar satisfeito e ele não vai me agredir, não vai me tratar mal, e eu satisfaço você, a droga satisfaz ele, todo mundo fica bem. E eu, pastor de igreja, ali trabalhando, minha esposa em casa, dormindo, e eu achei aquilo ali mais pesado. Exato. E, Mas, e depois, esse casal me chamou de novo, e até que ela me explicou que ele anuncia ela no OLX, olha isso. Olha isso. para uso de droga. Aí a pergunta que eu faço para quem está assistindo é o seguinte: essa pessoa tem domínio próprio? Essa pessoa tem controle, Diego, de alguma coisa? Ela tem condições de tomar decisões por si só? Então, a sua resposta é o seguinte: para essa situação, nós precisamos trabalhar a legislação para internação compulsória, à força. Porque a pessoa que pode matar por causa de uma pedra de crack, pessoa que bate nos pais, que abandona o marido, que abandona a mulher, que abandona os filhos, que rouba, que faz tudo para poder fumar um crack, para poder usar uma droga, ela já mostrou que ela não tem domínio próprio. E quando ela não tem, um Estado precisa se responsabilizar. Então o Estado vai ter que tirar essa pessoa da rua, mesmo de maneira forçada, internar ela, deixar ela sóbrio, para que ela venha voltar à realidade da vida. Sabe? Tem muitas pessoas que a gente encontra que dizem, sabe o quê? Eu não tenho força. E realmente a dependência química é tão grande que as pessoas não têm força. Então, assim, quando eu digo da internação compulsória, Diego, eu conversei com mães de pessoas que estão nas ruas. Sabe o que eles falam para mim? Seria uma solução. Eu conversei com pessoas que usaram e hoje estão libertos. Sabe o que eles falam para mim? Seria uma solução. Por que que quem tem filho, por que que quem passou pela situação não é parâmetro para que o Estado tome uma decisão? Por quê? O Estado precisa tomar, nós precisamos internar compulsoriamente. As drogas cada vez mais ficando pior. A gente vê nos grandes centros do mundo, como por exemplo Califórnia, o próprio aqui em São Paulo, como chama? Lá onde Colândia. Cracolândia de São Paulo, que agora foi expulso e tocou todo mundo. Eu acho que no Canadá, em Vancouver, no Canadá, você vê aqueles vídeos, as pessoas todas paradas, parecendo um zumbi. Então, se a gente não pode deixar quem tem amor ao próximo, quem ama o ser humano de verdade, intervém nessa situação, sabe? Eu, na condição de prefeito, eu não tenho hoje, o legislador é limitado, mas se eu for um dia deputado federal, eu vou discutir isso no Congresso. Internação compulsória salva a vida, devolve o marido para a mulher, devolve o filho para os pais, para os avós, sabe, para a família. Então, a única solução sobre isso, porque a gente não pode impedir que a pessoa deixe de andar. Infelizmente, quando eles não acham dinheiro, eles vão roubar. Né? A polícia prende, mas é de pequeno risco, solta a justiça. A polícia enxuga gelo, Diego. A polícia não pode fazer absolutamente nada, porque a polícia prende hoje, a justiça é obrigada a soltar amanhã. Não é que o juiz é ruim, não é que o judiciário é ruim, é que o judiciário cumpre uma legislação que nós temos. Né? A polícia não tem culpa, o judiciário não tem culpa, quem tem culpa é quem está lá no Congresso que cria a lei, que deixou frouxo. Então, para resumir, internação compulsória seria o caminho, pegar a força, né, quem está aí fora, internar para a gente poder devolver para a sociedade e para suas famílias. É isso aí. Tá conosco aqui também meu tio Toninho Silveira, Antônio Inácio, meu tio Toninho, equipe do vereador Rodrigo Bino. Chegou Pensa. aqui. Tá aqui também agora o Alessandro Costa, é o Boca, querido, lá do Vetor Oeste, Olha aí, ó. do Abraço, projeto Boca. Pé no Chão, lá dos pedinhos, lá do Mirso. O Mirce é O gente Mirso tá boa. por aqui também, o Mirso Tá aí, o Morada. Mirce. Eles têm um projeto, né? O Boca agora tá lá no Novo Horizonte, mas é um projeto Pé no Chão, que eles pegam crianças e Mirce é parceiro nosso também lá. estimulam a prática de futebol. Tem o Mirso nos predinhos, o Meu irmão Boca tá chegou lá aí. no. Meu Tá irmão, aqui, ó. meu irmão chegou aí, ó. Projeto Pé no Chão deseja a todos uma ótima noite. Um abraço Chegou pro aqui, projeto. ó. Gilmar Júnior, É, meu irmão do irmão. Márcio, tá aqui. Esse daí estava comigo desde 2016. Olha, meu irmão, esse aqui, ele perdeu a oportunidade de serviço para a gente disputar a eleição na época, lembra? Ele foi chamado para trabalhar, tinha acabado de chegar em Jundiaí, ele falou, não vou não, mas vou ficar contigo na eleição de 2016. E aí a gente tá na eleição, a gente acha que vai ganhar. Teve 337 votos, então, coitado, isso agora é fazer o currículo, entregar o Não tem o que currículo fazer. de novo. Mas Deus abençoou, né?
Gilmar, gente boa, nós já estamos muito juntos, já. Gente boa, Gente a boa. esposa da Luana, esse, né? Isso mesmo. Gente boa, Luana, Gilmar, Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Tá aqui o Boca, cara, tamo junto, o Boca me leva no peito. Coloca à disposição do Boca. Se quiser falar comigo, marcar um café, tô à disposição, Tá Boca. aí, ó. Pé no Então chão, tô aí, vamos embora. Precisou, tô aqui. tá aí o Gilmar dizendo que você é um vereador top, sensacional. É porque ele é meu irmão, a elogia, né? Elogia Irmão demais, elogia. né? É isso aí. Gilmar, gente boa. Esse é gente boa, hein? Esse é resenha. Tá aí, então, você que, né, eu vou falar agora aqui da programação da Sorrene, enquanto o Mato respira aqui, que nós temos culto no Marielle quarta-feira, temos culto de oração. Quer uma aguinha, quer alguma Eu coisa? aceito uma aguinha, né? Fico falando aqui, política e crente, imaginando. Combinação que fala, hein? Tá chegando agora, inclusive, aqui já tem perguntas sobre política na igreja. A relação entre política e púlpito. Vamos embora. E nós estamos aqui com mais de 900 visualizações no período de uma hora. Graças ao Todo-Poderoso. Nós estamos aqui nós já falamos para quase 1.000 pessoas dentro dessa uma hora. Olha que bem. 1.000 pessoas já passaram por essa live, já escutaram algo da A parte verdade é o seguinte, vai ser a live que menos tem engajamento e visualização, porque ninguém quer ouvir um político, né? Esquece que é crente aí que eu não quero ouvir um político, vai ser a live mais fraquinha. Aqui tu me convidou porque tu quis. Eu Não, mas não quero ouvir, não. Muito obrigado à produção aqui, ó, mandando uma aguinha aqui já. talvez, né? Eu não sei se é do conhecimento de todos, enfim, mas a gente está aqui para falar que o primeiro político constituído, assim, indicado na era de Cristo foi José de Arimateia, né? Que o próprio Cristo deixou lá, Que intercedeu né? por Jesus. Por Jesus, e o corpo Senador, de Jesus, né? ele era senador na época, o corpo de Jesus tinha que ser entregue a ele. Então, enfim, isso aí vem, não é de hoje, nós somos nós que inventamos, e falo por experiência própria, como pastor que sou, como dirigente de igreja que sou, que já tive ministério, que a igreja precisa da ajuda do político. Claro, políticos bons, idôneos, porque já teve político, olha, eu vou te falar, que deixou eu sem uma mão na frente, nem a mão na frente e atrás eu não tinha, não tinha mais. De repente chegou lá um caminhão falando: essa sala é minha, não é do político, e tira suas coisas daqui. O culto ia começar dali 20 minutos. Eu falei: e agora? E o político não atende mais, o político sumiu. E a igreja fez culto na rua, porque o povo chegando, enfim. Mas aí conhecemos o Márcio no mesmo ano e estamos aí, amigo nosso, Deus é fiel. A Gisele está ali, ajudou bastante lá no Ministério. Aliás, já vou fazer aqui a propaganda dela, tá ali, iluminação e LED Jundiaí. Pensou em iluminação, lá tem de tudo. Tem umas coisas boas lá, hein? Tem umas luzes lá, uns lustres, né? Tem uns pendentes lá, é coisa chique demais. E em anexo lá são as irmãs à obra, tem a Juliana com a Casa Gesso. Meu, quer decorar a sua casa? Procura as irmãs à obra lá em Jundiaí, que você não vai se arrepender, e eu te garanto. Muitas igrejas nossas amigas aí usam iluminação lá da iluminação LED, né? Ventilador, tem de tudo. Lá tem de tudo, meu. Para você que é da igreja, quer fazer um rebaixo de gesso, colocar uma iluminação de cana, procura lá, que é bênção. Mas eu vinha falando da programação. Sexta-feira tem culto de oração. Das 19 às 20 horas, Márcio, aqui na Sorrento, toda sexta é 1 hora de joelho. Não tem ministração de palavra, não tem louvor, não tem nada. É 1 hora de joelho para que às 20 horas e 10 minutos comece a sexta-feira, que nessa sexta-feira é o Rap em Concílio com o pastor Tom Calvário, lá de Santa Catarina. O Anderson Silva teve aqui esses dias. Ele é. De MMA? Não, o pastor. Pastor, não, sim, desculpa. Ele teve aqui, ele é muito visionário acerca da política na igreja e está chegando aí perguntas sobre isso. Então, Vambora. não fique de fora dessa live, que ainda tem mais alguns minutos e agora chegou. A gente tem para não falar muito. Nós temos até 10, né? Até quase 10, né? Tá bom. 10 horas a gente tem que estar entregando aí para não ficar tarde para o convidado, né? Para as meninas, aliás, estão comigo hoje a Alessandra, a Elizabeth e a Laura aqui na produção, porque de repente a galera assiste o programa e fala: nossa, olha que legal, né? O cenário, mas existe toda uma equipe por trás disso que está aqui desde 18h30 trabalhando para que as luzes estejam no ponto, para que os microfones funcionem, as câmeras estejam posicionadas, enfim. É o serviço de assessoria, né? Porque sem elas não acontece. Porque não adianta eu querer vir aqui sozinho e achar que vai acontecer, porque não vai. Tem dia que se não é elas, eu não consigo nem falar aqui.
Então, Deus abençoe as meninas, em nome de Jesus. Roberto está ali, amigo nosso, seja sempre bem-vindo. E fechando a semana, tem festa na roça no sábado. Aí nos, mas a igreja fazendo festa junina? Não, a festa não é em junho e não é São João, é festa na roça. Aí fica uma pergunta: você que critica a igreja que faz uma festa na roça, por acaso não levou seu filho para dançar quadrilha, não, né? Você não esqueceu de ler a Bíblia dizendo, né, ensina ao teu filho o caminho que ele deve andar, né? O seu filho pode dançar quadrilha e a igreja não pode comer milho assado e então, enfim, Comer milho assado, pamonha com canjica, não bolo de milho, pode comer paçoca, tudo. pipoca, refrigerante, suco. Vamos comer lá, vai ser festa na roça, típico, então você está convidado. Ganhei um leitão aí no sorteio, Olha, ganhei um leitão de 20 quilos já todo ano lá para festa. eu mandei um leitão pra tu uma vez, não. Não é assim, Peguei não é. pra ele fazer de novo. Sempre assim. As pizzas eu mandei É, pra o Márcio ganha as coisas, ele manda, mas agora também tô tá fitness, emagrecendo, tô emagreceu tentando. bastante, né? 23 quilos emagreci Olha que já. bênção. Eu usava calça 58, tô usando 52. Aí é bênção, hein? Sacudida, Eu tirei, minha mãe estava comigo lá em casa no fim de semana, eu tirei 4 sacolas de roupa. Aí é bênção. Estou comprando umas calças mais apertadinhas, não tanto quanto as suas, mas Não, minha não é apartamento, não. o pastor Fabrício, o pastor Fabrício está ali. Mas enfim, tá melhorando. Então, domingo tem o domingo negociável, vem para Sorrento, a igreja de movimento. Vai ser uma grande bênção. Estou melhorando, tô evoluindo, emagrecendo. Aliás, protocolo do Nutri Rafael Bianchini, sensacional. Meu protocolo tem X-frango, X-egg, tem. Xi, Tem. é dado, é? Acredita? Aí é de Deus esse Tem morango com creme de leite, tem um monte de coisa. A minha dieta são. Nutella. Minha dieta não, e também não. A minha dieta são 2.870 calorias dia. Então eu como X-egg, como X-frango, como arroz, feijão, carne vermelha, como de tudo. É bênção. Fez uma bateriazinha de exame. Fiz uma bateria de exame lá com ele, é um protocolo na clínica Inova Vida. Legal. Uma bateria de exames, tomamos ali Irmão Jairo. tomamos, Irmão Jairo, né? tomamos, né? A galera tá aí, todo mundo dando Pai do Senhor pro irmão Jairo. Não indague minha estratégia, aplauda o meu resultado. Não fique me perguntando o que eu estou fazendo, só aplaude aí, porque são menos 23 quilos. É bênção. Aliás, o Márcio tá fininho. Aqui é reeducação alimentar. Bom, Monjarinho. Também não. Deus é testemunha. Eu não vou mentir aqui ao vivo. Reeducação alimentar, academia e corrida. Benção de Deus. Academia e corrida. Eu vi lá que na academia que os senhores vão, tem uma esteira lá que você entra dentro, né? 1.000 calorias. 1.000 calorias. Caminhando. Meu Deus, essa é potente. Gente, então é isso aí. Venha para Sorrento aqui, que é a Igreja em Movimento. Temos as ações do Cristo Rua, tem muita coisa acontecendo. O ano para Sorrento está só começando, não fique de fora. Temos o mercadinho, atendemos aqui, Márcio, cerca de 70, 80 famílias mês, Aí é benção. com cesta básica completa. Tem um mercadinho na Eu igreja. ganhei 2 sacos de macarrão. Nós, Tá 30 quilos, nós acho, né? ganhamos aí. Não, para poder levar. A gente recebe a doação e o pastor Fabrício manda Já doou frente. para mim doar Olha pra aí. fazer recuperação. E assim é, o reino de Deus é o reino de Tem amigos. coração na obra. E entenda, quanto mais você doa, mais o altar te devolve. É isso mesmo. Né? Chegou aqui, ó, então vamos lá. Vamos, manda ver, a gente tá aqui para responder. Corro não de perguntas. Aqui o Boca dizendo, eu me lembro do ocorrido com a sua igreja, mas Deus é tremendo, você está agora no lugar certo com o cara certo. Um abraço ao vereador Matos. O Boca te conhece. Um abração, Boca. Conta comigo. Tamo aí, viu? Pra servir. Tá aqui a Gisele dizendo que agradece o carinho com o esposo dela, convite e oportunidade nesse podcast, pelo carinho e recepção. Tempo de qualidade, é isso aí. Aqui na Sorrento, o pastor Fabrício e de Carla preza muito, sabe, pela comunhão, a, a recepção, o bem-estar comum. Tem uma placa lá fora, não sei se vocês chegaram a ver, que está escrito lá, é proibido a entrada de pessoas perfeitas. Aqui é uma galera imperfeita que se encontrou em Cristo, assim como todos nós já tivemos, né, nossos momentos e hoje nós estamos em Cristo buscando aí ser melhores do que ontem e temos conseguido em nome de Jesus. Amém. Né? E o Marcos já deu aqui alguns conselhos para você sobre a fé. Nós temos alguns minutos, vamos falar mais sobre isso, mas vamos lá. Qual a importância da conscientização política no nosso meio evangélico?
Tá vendo? Olha, Super usa essa eu vou pergunta. dizer uma coisa para vocês. Eu acredito muito na conscientização política, porque, primeiro de tudo, quando você olha para o Congresso Nacional, você tem diversas representatividades a partir de bancada. Você tem a bancada da bala, representada pela segurança pública. Você tem a bancada da comunidade LGBT, representada por gays, lésbicas, simpatizantes, trans. Você tem a bancada do agronegócio, representada pelos aqueles empreendedores, empresários e grandes empresários que representam o agro. Né? Agora, por que que o povo de Deus não pode ter uma representatividade? Por que não pode ter a bancada da Bíblia? Né? Aí a pergunta que fica, por que não pode ter? Deve ter a bancada da Bíblia. Para você que não sabe, a história das liberdades, né, tinha gente cristão lá escrevendo a legislação para que a gente tivesse liberdade de culto. Tá? A Constituição foi escrita e teve gente que participou que era cristão, evangélicos e católicos, para dizer, olha, nós precisamos ter liberdade aqui, ó, de cultuar o nosso Deus. Então, assim, a importância é muito grande. Se a tua denominação, se o teu povo tem alguém que indica, é ideal que você, né, ande com aqueles que mais representam os seus valores. Não tem político perfeito. Não é A, não é B que vai mudar o Brasil, não. A solução para o Brasil é Jesus de Nazaré. A solução para a corrupção é Jesus de Nazaré. A solução para a fome é Jesus de Nazaré. A solução para o crime é Jesus de Nazaré. Não tem fórmula mágica, não. A solução vai ser sempre Jesus. Mas a gente não pode desistir e falar, eu não vou votar mais, eu não vou exercer mais a minha cidadania, porque eu sou crente, só Jesus salva, só Jesus salva. Mas a política, ela engloba tudo ali na vida do ser humano. O posto de saúde que você vai é política, o asfalto da frente da sua casa é política, a iluminação pública da frente da sua casa é política, a escola que o seu filho estuda é política. Então, se você não vota em pessoas, né, que tenham o mesmo consentimento, as mesmas crenças, os mesmos valores, os mesmos princípios, os mesmos ideais, né, você não vai eleger, ou senão depois você não vai poder reclamar. Ah, eu não votei, mas a saúde está ruim. Tá bom, você votou em quem? Ninguém. Veja a importância da gente continuar exercendo a nossa cidadania, mesmo a gente tendo tanto descrédito com a política, mesmo a gente não tendo mais em quem acreditar, mas a gente tem que tentar surgir um novo, vamos no novo, o novo pisou na bola, vota no outro. A gente não pode deixar de votar. E principalmente, irmão, quando é uma orientação de alguém que converge da mesma fé. Eu, particularmente, né, se tiver amanhã uma eleição para prefeito, eu for candidato a vereador e tiver um crente, eu vou votar no crente. Estou sendo sincero, Diego. Porque assim, tem princípios e valores que a gente carrega que são inegociáveis. São negociáveis. Eu nunca votei em ímpio. Eu nunca votei em ímpio. Todas as oportunidades que eu tive a oportunidade de votar, eu sempre votei em crente, porque eu digo, ele conhece a palavra. Ele pode até tropeçar, mas ele conhece. Sabe, existem temas sensíveis que a gente defende como um aborto. Sabe, a gente é a favor da vida. Sabe, a legalização de drogas, nós falamos aqui como resolver, né, a situação dos dependentes químicos. Como é que eu vou, né, conhecendo essa situação, ajudando clínicas de recuperação, como é que eu vou favorecer a legalização e descriminalização das drogas? Mas nunca, nunca. Então, assim, tem coisas que são inegociáveis. Então, eu prefiro votar em quem defende esses princípios. É muito importante que quem está assistindo, fez essa pergunta, seja conscientizado e mais, faça parte dessa conscientização da população que o Brasil precisa mudar. Assim, a nossa esperança está em Cristo. Né? Aí tem um louvor que diz: Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Enquanto ele não vem, nós precisamos estar votando aqui, precisamos estar trocando, elegendo pessoas novas, para que a gente venha aí envelhecer, né, cobrando e que nossas próximas gerações, né, não nos culpe daquilo que a gente poderia fazer e não fizemos. É isso aí. Então, essa aí é a importância da conscientização política aí no nosso meio evangélico, porque nós precisamos, afinal, né, tudo é constituído Mas pergunta ainda, hein? pelo Senhor. Elizabeth, eu quero duas perguntas daquelas que estão aí na caixinha sobre política e púlpito. Essa daí é boa. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Tem muita pergunta, gente, não vai dar tempo de responder tudo. Nós temos horário aqui para entregar o estúdio, embora seja próprio, mas a decência e ordem com os vizinhos, enfim, porque não é só o programa. A gente termina, a gente vai comer alguma coisinha ali embaixo, ainda vai papear um pouquinho, a gente fala um pouquinho alto e tem o portão para fechar, enfim, tem as luzes da igreja acesa. Então, em respeito aos nossos vizinhos, a nossa prudência fala mais alto e a nossa decência e ordem nos permite irmos até o horário que nós somos aí propostos a ficar, porque afinal tudo faz parte da política, mas a gente precisa, né? Obedecer a. Tudo faz parte do reino de Deus, a gente precisa obedecer às leis terrenas, né? O horário é o horário,
senão a polícia vem na porta da igreja, assim como vai na porta do bandido, né? Nós não queremos ficar vivendo isso aí. Aí apareceu uma pergunta. Essa aqui, ó. Quais são os maiores riscos de misturar púlpito com interesse político? Deixa eu falar uma coisa para vocês, que na verdade em toda a minha trajetória, e eu sou novo nisso, eu estou finalizando meu 6º ano como vereador, né? Fui reeleito vereador e eu nunca falei de política em cima do púlpito. Com 6 anos de vereança, eu nunca falei de política em cima do púlpito. Você já me acompanhou algumas vezes. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de falar de estar no púlpito de uma igreja, eu abri a Bíblia e falei do Todo-Poderoso. Eu abri a Bíblia e falei de Jesus. Todos têm direito de voto, todos têm liberdade de voto, mas entenda uma coisa: eu falei aqui que nós precisamos ter representatividade. Mas eu não falei que eu preciso estar pedindo voto em cima de púlpito e nem vou fazer. Isso é meu, tá? Isso não tem nada a ver com denominação, isso não tem nada a ver com pensamento de outras pessoas, mas eu creio que o púlpito é para a palavra. Então, assim, há um risco de misturar? Há, mas eu particularmente não misturei. Sabe o que eu fazia? Eu ia lá quando tinha oportunidade, eu dizia assim, meus irmãos, eu vou abrir a Bíblia, ler um versículo, e Deus sabe todas as coisas, eu quero pedir a oração dos irmãos em favor da minha vida. Foi isso que eu fiz. Então, assim, eu tenho também essa preocupação como um bom cristão, né, dessa mistura. Entendo que a gente precisa conscientizar o nosso povo para que eles se despertem acerca de como exercer a cidadania, ou seja, votar. Mas eu entendo também que a casa de Deus, ela não é palanque político. A casa de Deus é aonde você vai com suas dificuldades para ouvir uma palavra, para chorar, para adorar a Deus, para servir a Deus. Então, assim, eu particularmente nunca aderi essa, né, de subir no púlpito, tá aqui o vereador, olha, eu fiz isso, eu cobrei aquilo, eu trouxe emenda parlamentar, né, eu fiz aquilo, aquilo outro. Não, nunca, nunca, nunca. Quando eu quero falar de política com aqueles que me elegeram, eu marco uma reunião fora da igreja para poder dizer, olha, o que a gente fez foi isso. Nós trouxemos tanto de emenda, nós fizemos tantas indicações, criamos tantos projetos, projetos assim, assim, assim. Nós fizemos tantas fiscalizações presidenciais, eu presto conta, mas eu não presto, eu não misturo. Porque eu acredito muito que quando eu vou para a igreja, eu vou para chorar, eu vou para adorar, eu vou para servir. Então, há uma preocupação com isso, e a preocupação ela é válida, mas nem todos aqueles que são representantes, né, de igrejas, e eu digo igrejas assim, a igreja não tem um representante, olha esse, não, mas aqueles que são candidatos, que naturalmente são de uma igreja, nem todos, né, tá ali e se sentem à vontade de estar em cima do púlpito falando de política. Eu mesmo não me sinto. É isso aí. Batemos 1.000 visualizações, Márcio. Olha aí, ó. Temos É o mil que vai ter menos visualizações. visualização, né? Você trazer um político, ninguém quer ouvir político. Tá aqui a senhora sua mãe dizendo, ele falou tudo, glória a Deus, é isso aí. Minha mãe é benção Os demais. Tá pastores aí estão ainda, aqui ela. acompanhando, tem muitos pastores aqui acompanhando, a gente não vai dar para falar de todas as perguntas, não vai dar para responder tudo, mas Pega uma mais polêmica aí, manda pra cá. é isso aí. Então vai, Elizabeth, tá na sua mão aí, ó. É a última, é a última. A última pergunta para o Márcio, Mais polêmica. depois das considerações finais, nós vamos encaminhando para o sorteio. Aí, Diego, vai chegar a pergunta, hein? E muita gente assistindo. Rapidinho, rapidinho aqui, nossos apoiadores aqui, Urban Chip, você é o que você veste, já mandou o mimo pro Márcio. Diz aí. Algodão de cheiro, tá dando mimo para todo mundo hoje. Obrigado. Convidado, sorteio, tem o prêmio extra no final, prêmio surpresa, tudo a cargo do algodão de cheiro. Tá conosco a Natália, CN Kits, Hot Dog Faria, agora sobremesas também. Aliás, segunda-feira que vem vai ter mousse aqui. Eu, particularmente, vou comer um pedacinho. Não tô comendo muito doce, mas esse eu vou Vai ter ter que aqui comer. hoje em você? Segunda que vem. Ah, esse aí. Mas eu vou falar com a Natália, vamos enviar um. Dia Nós vamos enviar um lá, nós vamos enviar um lá na loja, no gabinete, aonde não ver o quê? vocês quiserem. Aí eu vou falar com a Gisele, com a Gisele, ó, com a Natália, para enviar para a Gisele um doce aí, porque é para a Gisele esse doce. CN Kiss, muito obrigado aí. Pega Cell Celulares, Rajada Store, ID Store, Brothers Lavacar, Ponte da Gula, Labaredas Pizzaria e são esses. Ah, eram só esses. Agora temos a Casa Gesso, temos aí Iluminação Elétrica de Jundiaí. Nós falamos de mais um aqui, não falamos? Não. Eu vou profetizando aqui que você vai ser apoiador, hein? Se você é empreendedor aí, eu sei que você vai nos ajudar.
Então, esses são os nossos apoiadores que acreditam desde o começo. Está ali, ó. Direção comercial está ali, a Laurinha. Nós vamos andar essa semana aí, visitando aí patrocinadores. Aqui a gente grava comercial, passa ao vivo na TV Sorreno. Nós estamos É aqui nos bênção. estúdios da TV Sorreno. Temos as programações das meninas do jornalzinho. Temos aí o Let's Go. Temos ali também o Na Mesa. E temos o podcast Na Rua. Tudo concentrado dentro da TV Sorreno, que é do Ministério Sorreno, da base Cristo Rua de Missões, aqui na cidade de Valinhos. Então, você que está conosco até agora, esse é o Márcio Henrique, diácono da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, sede do Vianello, lá em Jundiaí. Pastor Ezequiel Soares. Pastor Ezequiel Soares, ali tem de Deus, hein? Ali é bênção. Também vereador da cidade de Jundiaí, para você de Valinhos, Vinhedo, Campinas. Tem muita gente aqui, ó. Estamos ao vivo para Potim. Potinho. Tem Cristo Rua lá no Belém do Pará. Isso. Tem Cristo Rua para todo canto do Brasil. Tem parte aqui, tem gente do Brasil todo nos acompanhando. O Eduardo Ramon está lá no Canadá. Está dizendo que lá no Canadá realmente tem esse problema do vício. Ele está lá, o pastor Eduardo está lá. É triste. Tem realmente esse problema no Canadá. Vancouver, Então, eu acho. Vancouver, ele falou a É cidade, Toronto. mas já sumiu. Toronto também, né? Sumiu aqui para mim aqui, mas enfim. É, cidade grande. Nós chegamos no Canadá com essa live. Olha que bênção. Nós chegamos no Canadá, andamos pelo Brasil, atravessamos o oceano. Deixa eu perguntar em off, tem oceano daqui no Canadá? Não estou falando bobagem, não, né? Nós atravessamos um oceano, chegamos lá Faltou na aula de na geografia. geografia. Esse dia eu não fui. Tá, passamos o oceano. A pergunta é essa, ou não? Passamos. Passamos pelo oceano, atravessamos o oceano. Então, Passamos. aqui tem senegalês, tem haitiano, Ele não foi na aula de geografia. tem aqui venezuelanos, aqui Oriane Urruela é a esposa do pastor Diogo. Enfim, chegou aqui, tem vários países aqui. Fomos vistos por mais de 1.000 pessoas nessa live. E agora, a última pergunta para o Márcio, depois eu quero as suas considerações finais. Beleza. Solta. Vamos. Quando um líder espiritual declara claramente apoio ao candidato, na sua concepção, fortaleceu ou dividiu a igreja? Olha, primeiramente, quando um líder espiritual declara apoio a um candidato, esse líder espiritual, ele é uma pessoa, ele é um CPF. E ele precisa, né, exercer a sua função, exercer a sua cidadania. Então, assim, quando ele declara apoio, ele está dizendo, eu acredito que esse é melhor que aquele. E muita gente, Diego, vai pelaquilo que o líder diz. Por exemplo, se você perguntar dentro da minha família, vai chegar a eleição para deputado, eles vão perguntar para mim em quem votar. E eu vou orientar, mas nem todos seguem a orientação. Para presidente, por exemplo, nem todos vão seguir a orientação. E está tudo bem, está tudo certo. A gente precisa respeitar as pessoas. Agora, o que não pode confundir é que, porque ele é líder espiritual, ele declara apoio. Eu vou apoiar prefeito fulano de tal. Eu vou apoiar vereador tal. Eu vou apoiar presidente, deputado tal. Por que ele não pode fazer isso? Se ele entende que aquele é melhor e que pode gerar benefício, inclusive, para a comunidade daquele líder espiritual. E quando eu falo melhoria, não é preferência, é melhoria. É melhoria no geral. Se tem um deputado que vai mandar recurso, por que ele não pode declarar apoio a um deputado que vai mandar recurso para a saúde, para que os irmãos que faz parte da população sejam atendidos diretamente, que vai mandar recurso para a educação, para que os filhos dos irmãos sejam atendidos, né, corretamente. Então, não vejo problema nenhum o líder espiritual orientar as suas ovelhas, né, dizer, olha, eu acredito e eu vou apoiar esse, eu vou votar nesse. Eu não vejo problema nenhum nisso. Há pessoas aí que criticam, que faz problemas, mas todos que estão lá dentro do Congresso, Senado e etc., são de movimentos organizados. Agora, nós não somos um movimento? Nós não somos uma parte da população? Por que não pode? De fato, nós não vamos agradar todo mundo. Eu dei um exemplo da minha casa. Se eu falar para todo mundo da minha família votar num presidente, eu sei que nem todos vão. Né? Agora, dizer que dividir, você não pode, gente, confundir as coisas. Veja, uma coisa é você dizer, olha, meu pastor está errado porque ele disse que vai votar em presidente tal. Meu pastor está certo porque ele disse que vai... É uma escolha dele. Eu vou ficar chateado. Tem gente deixando de ir para a igreja porque um pastor disse que vai votar em determinado candidato. Então, meu irmão, desculpa, né? Quando você vai, você entende que o líder espiritual está ali, possado por Deus, para direcionar o povo a chegar a um determinado lugar, tá? Mas o nosso espelho,
A nossa referência é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Aí me perguntaram uma certa feita, Jesus Cristo é de direita ou de esquerda? Eu falei, você rebaixa Jesus, irmão. Aí Deus é de direita ou de esquerda? Eu digo, você rebaixa Deus. Você quer colocar Deus num lado? Deus é Deus. Antes disso tudo acontecer, Deus já existia. Deus é o criador de tudo. Colocar Deus na direita, Deus na esquerda é rebaixar Deus. Né? Deus é Deus e instituiu valores e princípios. Agora, você olha para quem está junto daqueles valores, daqueles princípios, que mais te representa e vai. Eu, particularmente, vou dizer uma coisa a você: apoia aborto, apoia droga, apoia legalização, descriminalização da droga, apoia sexualização de criança. Você vem dizer para mim que isso aí é de Deus? E eu tenho que ficar calado porque eu sou cristão e estou na política? Não, isso é do demônio. Sabe, quem defende pedófilo é do demônio. Quem defende aborto é do demônio. Porque só Deus dá a vida e só Ele é capaz de tirar. E só Ele pode, porque é Ele que dá o sopro de vida. A pessoa que abusa de uma criança, ele tem um problema, ele precisa ser tratado, ele precisa ser preso também. Quantos casos, Diego, de estupro, sabe? A pessoa foi presa, saiu e fez de novo. Sabe, se o Brasil tiver que pagar para essa pessoa ficar ali, eu não sou a favor da pena de morte, mas eu sou a favor de pagar para ele ficar preso o resto da vida, se ele não tem condições, se ele vai, sabe, chatear, se ele vai acabar, destruir com a família. Ele não pode estar no meio da população, não, e a gente tem pessoas assim hoje. Então dizer assim, ah, não, mas aquele lado defende tudo isso, e quem disse que ele não é de Deus, diga as ações. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Então, se você tem e exerce ações dentro do espectro político que prejudica a população, sabe? E para mim desculpa, para mim não, eu nunca vou ficar em cima do muro, eu tenho um lado na política. Então, quando o líder fala bem assim, é aquele, eu deixei claro aqui, que todas as vezes que eu votei em cristão, em pessoas que pelo menos tenham temor de Deus, em pessoas que pelo menos, sabe, conheçam um pouco a Bíblia, em pessoa que pelo menos tem um compromisso com Deus, por mínimo que seja, mas ele vai ser tocado no momento que ele tiver que agir. Então, eu particularmente sou favorável ao líder espiritual que orienta suas ovelhas. Orienta em absolutamente tudo. Como agir no trabalho, como agir em casa. Né? A gente tem encontro de casais para como agir com a esposa. A gente tem encontro de pais e filhos para como lidar com os filhos. A igreja orienta em tudo. Seja proibido do pastor apoiar alguém ou orientar em quem votar, mediante aqueles princípios e valores que mais convergem com a gente. Desculpa, isso aí sabe o que é? Perseguição. Para mim é perseguição. Brevemente, antes das suas considerações finais, chegou algo aqui, ó. Aí. Chegou algo interessante, fica brevemente. Cauterização da mente cristã pela mídia, usando narrativas, levaram políticos ruins a dominar o país. Será que é por isso que vivemos um caos moral? Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa aqui rapidinho. Para a faculdade antigamente era pecado. Você fazer teologia era pecado. Aprender a palavra de Deus era pecado antigamente. Ir para uma faculdade secular era pecado. Jogar bola era pecado, sabe? Misturar com política era pecado. Até hoje tem algumas crenças que não se misturam, que nem vota. É pecado, sabe? É pecado. E a gente, dizendo que é pecado, entregou tudo, sabe para quem? Para Satanás. Ponto. E aí, meu irmão, Satanás tomou conta. Tomou conta de políticos, da política, de universidades onde tratam ideologias nefastas que fazem lavagem cerebral na cabeça dos filhos. Há um índice que diz que a cada 10 cristãos que vai para a faculdade, volta 3. Volta 3. Então, assim, e a intenção hoje é narrativas que realmente deturpem, sabe? A cabeça da população, quer seja da adolescente, do jovem, da população. Então, isso que ele falou é pura verdade. Sabe, a mídia está aí fazendo isso e a gente sabe disso. Sabe, vendendo algo que não existe. Então, isso aconteceu e acontece até hoje. E a gente precisa, meu irmão, defender e expor aquilo que a gente acredita. Agora, eu sei que tem gente que talvez não concorde com o que eu falei aqui. O princípio da liberdade é você não concordar, mas respeitar. É respeitar. Tem um monte de coisa de colegas lá na Câmara que eu não concordo, mas eu respeito. Aqui, ó, a irmã Suelen, aqui, ó, rapidinho também. Pensamento e visão, é normal falar de política em cima do púlpito ou é bom que se dê, se fale lá fora? O Matos já falou disso, Eu falei disso, eu vou falar de novo. Fala de novo, rapidinho para ela aqui. Púlpito, não. Só para mim aqui concluir a pergunta dela. Tá dentro do que você vai falar. Púlpito é somente para aquilo que é dentro da Bíblia, ou você acha que pode falar de política lá?
Eu acho não, tenho certeza que o púlpito é feito para pregar a palavra de Deus. Ponto final, já falei disso aqui. Eu nunca falei de política em cima do púlpito. Eu sempre fui apresentado. Olha, está conosco o vereador Matos e já tem uma oportunidade. Eu ia lá abrir a Bíblia, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Fecha o chat. E ponto. Era isso que eu sempre fiz. E eu acredito que sim, pode se reunir, né, o povo de Deus, que é uma comunidade, para poder falar em um determinado local sobre a questão da política. Entregas, né, projetos, propostas e absolutamente todo o restante. Púlpito é lugar de palavra de Deus. Eu sempre que tiver oportunidade vou falar de palavra de Deus. Olhe, que eu já tive oportunidade em outras igrejas, em outras instituições, de dizer bem assim, vai lá, fala um pouco do seu trabalho. Falei, pastor, marca uma reunião em outro lugar, a gente vai falar do trabalho, porque aqui eu abri a Bíblia e vou falar de Jesus. Fechou? É isso aí. Quero agradecer aqui, né, a... Eu vou fazer, ó, a última pergunta, na verdade não é pergunta, Bora. mas já vai entrar Já nisso tá aí. bravo ali, hein, Diego? Não, já vai. Pode, fecha o chat e não dá mais. Paga, Gente, paga a com pizza todo o para carinho e ele. respeito do mundo, mas a gente não consegue mais responder. Mas aqui, ó, já vai servir como considerações finais. Tá. Vereador, se você pudesse deixar uma única mensagem para quem está vivendo um tempo de luta e silêncio de Deus, qual seria e por quê? Aí dentro disso o senhor já faz as considerações finais. E vamos para o sorteio. Se eu falar para você que eu estou vivendo um tempo de luta e silêncio de Deus, e se eu falar para você que eu estou vivendo um tempo de luta e silêncio de Deus, e de repente você está me vendo aqui num podcast, pregando diretamente que Deus realiza sonhos, que nós precisamos persistir, que nós precisamos continuar e crer e acreditar que Deus tem todo o poder e pode absolutamente tudo. Se tem Lucas 1,37, não há impossível para Deus. Você acredita que eu estou passando? Mas no tempo de luta e no silêncio de Deus, não, o tempo de luta e o silêncio de Deus não significa que Deus não está trabalhando. Nós precisamos acreditar. Nem todas as vezes que a gente orar, nem todas as vezes que a gente indagar e perguntar a Deus, a resposta vai ser sim, a resposta vai ser não. A resposta pode ser o silêncio. E o silêncio não significa que Deus não está trabalhando. É isso. É isso aí. Considerações finais, Márcio. Olha, eu quero agradecer a Deus primeiramente por essa oportunidade. Eu digo que todas as oportunidades elas são previstas e colocadas nas nossas vidas por Deus. Quero agradecer ao pastor Diego pelo convite, que Deus continue te abençoando, abençoando o programa. Muito obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Agradecer ao pastor Fabrício, né, por abrir aqui o Papo de Reino, abrir a Sou Reino para que nós pudéssemos estar aqui, falar de política, falar de Jesus, né, é isso que eu falo diariamente, política e Jesus. Né, claro, política nem se compara com Jesus, deixando bem claro. Mas assim, como eu sou um ser político, às vezes eu falo para minha esposa, vou chegar no lugar, não vou nem falar de política, mas as pessoas perguntam. Não Então, tem jeito, não né? tem jeito. Então, agradecer, né, o pastor Fabrício, agradecer as meninas que estão aqui já querendo, ó, desligar tudo. Diego aqui, mas uma pergunta, termina. É brincadeira. Mas agradecer as meninas aqui responsáveis por isso, sem, como eu disse, sem elas não iria acontecer o programa. Agradecer o nosso parceiro Roberto, Roberto, que está aqui hoje também. Agradecer a Andréia, que está aqui hoje nos auxiliando como sempre. E sem sombra de dúvida, não poderia deixar de agradecer a pessoa mais especial desse ambiente, minha esposa, que está ali, é isso aí. né? Então, agradecer a você, telespectador, você que mandou sua pergunta. Se você tem mais alguma pergunta, dúvida, sugestão, orientação, conselho, né, dificuldade, demanda, entra lá na minha rede social, Matos Henrique Jundiaí no Instagram, Matos Jundiaí no X, Matos Jundiaí no TikTok, Madison Henrique Jundiaí lá no Facebook, na fanpage, e a gente está aí à disposição para poder atender E você. quem quiser fazer a prática da corrida de rua, faz o quê? Aí chama lá no Bora Correr Jundiaí. Gente, é saúde. A Bíblia diz para a gente cuidar de absolutamente tudo, inclusive do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Deus É abençoe, isso aí. obrigado. Vamos embora. É isso aí. Então nós vamos agora para o sorteio. Tem sorteio ainda, né? Para você que fez pergunta, compartilhou. É o prêmio do algodão de cheiro. E o prêmio extra, hein? Para você que ficou conosco. Quem está nessa live aqui até agora online, digita eu. Estou aqui, amém. Vamos ver. Boa noite. Eu quero ver quem está conosco até agora, hein? Que vai ser um brinde extra do algodão de cheiro, hein? Mas tem que ser. Vou te dar 2 minutos. Vamos lá. Eu estou aqui, boa noite, glória a Deus, amém. Identifique que você está conosco até o final dessa live e você também concorre a um prêmio da algodão de cheiro. Olha aí que beleza. Então vamos lá, digite eu quero, estou aqui, amém, glória a Deus. Vamos lá, chegou, Laurinha, esse aí é o prêmio de live, das perguntas, então tá bom.
Vamos lá, digita eu, tá aqui, ó. Muita Pessoal, gente tá digitando eu aí. digitando eu tá aqui, Márcio. Tá É eu que seu pego. encargo, você que pega aí. Meu Deus, cadê o eu aqui que vai ganhar? Prêmio de live, hein? Ei, minha mãe quer ganhar, mãe. Ela quer ganhar, manda no Sedex, é Mãe. baratinho. Pode? Vai, pode abrir, tá seu encargo aí. A Vai. Mônica, para a Mônica Coragem. Tá aqui a Mônica, ó. Ó. Eita, a Mônica aí acompanhando. A Mônica é minha assessora de projetos Tá e aqui, ó. Pastor coração bonito, Vicente, não. irmã Suelen, tá aqui. Patrícia Munhoz, Mônica. Eita, parece que quem. Eita, olha quem ganhou. Quem acredita que ganhou aí, hein? Vamos lá, gente. Quem ganhou? É um Eu faço. pastor. Ah, é o pastor Tiago, que ele acabou de dizer eu. Ele tá É isso mesmo, pastor. Tu é fé. Pastor Tiago Aureliano. aí, ó. Dali eles vão mostrar na câmera. Aí, pastor Tiago, meu amigo, Peraí, não apareceu ainda. ganhou aí ganhou o prêmio aí por pergunta mais bem elaborada e participação de live. Foi quem ficou conosco mais tempo interagindo, aí foi justo, né? Interagiu bem, né? Então vamos lá, tá aqui, ó. Muita gente dizendo eu, irmã Sueli, irmã Patrícia, a mãe do Matos, a Marilene, tá aqui o pastor Tiago, quer mais um prêmio, tá dizendo, tô aqui. Mônica, tá aqui a Mônica, tá aqui o Vanderlei, tá aqui o Odair, tá aqui o pastor Vicente de Vargas Paulista, tá aqui a irmã Gisele, tá aqui a Patrícia de novo, a Gisele de novo, o pastor Vicente de novo. Mas manda um presente pra Patrícia Munhoz aí, ela comentou muito erro. Aí, ó, tá aí. Então já tá decidido. Aí o vereador escolheu aí o prêmio extra, vai pra Patrícia Munhoz aí. É a mãe da Laurinha, ó. Tá É aí, mesmo, a é? mãe da Laurinha, Não tá era aí. Essa aqui de verdade, ficou até o final. Minha irmã Marilene, a senhora é bênção e eu Minha mãe. vou mandar pelo Matos, nós vamos colocar pelo Sedex aí. Eu já tô falando em nome do algodão de cheiro aqui, em nome da Dani e do João. Nós vamos enviar para a senhora aí em Alagoas aí um kit algodão de cheiro. A senhora vai receber aí Olha aí, com as nossas gratificações aí para a essa senhora, tá bom? A Natália tá aqui também. Natália já está aqui ofertando para segunda-feira que vem. É bênção. Se Deus quiser, nós estaremos aqui de novo, em nome de Jesus, com mais um episódio Papo de Reino. E o convidado da segunda é o evangelista Fábio Brito, do grupo de pagode cristão. Não foi por acaso. Vai ter louvor, vai ter cavaquinho, vai ter violão, vai ter banjo, vai ser bênção de Deus. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!